casa lá, furei um buraco mais ou menos dessa altura aqui, de uns 2 metros de profundidade, era o nosso vaso, era onde tinha. Colocou 4 paus ao redor, Caralho. passou o saco preto ao redor e ele era no meu banheiro. E no Isso, chão, assim, cara, vocês colocavam lona também, porque tinha mato ali no não, caso, a né? Ou não? gente ficava no chão. No chão A minha mesmo? esposa lavava o chão. Quando ela lavava a nossa casa, não tinha concreto dentro da casa, era o chão. Aí acontece, a gente... Era chão de barro. Isso, chão de barro. Só que como você pisa, ele fica durinho. Ele vai ficando durinho, Vai ficando durinho. Quando você pisa e vai lavando. Então minha esposa todo dia lavava o barro, a terra mesmo do chão ali, que era onde a gente pisava. Era o aí chão você da lavava nossa o casa. barro e ficava pisando nele, ele ia ficando durinho, E ele ia aí sentado. você foi pisando, ele vai ficando duro. Ele vai ficando durinho, vai ficando no chão, só que é um chão de barro. Então assim, você vai lavando aquilo ali. E a gente morou nessa situação, cara. Isso aí foi mais ou menos durante... Olá, seja muito bem-vindo aqui em mais um episódio da Universidade Seven. Nós estamos fazendo uma série de podcasts, né? Hoje nós estamos no 6º podcast e eu trouxe o Carlos, que é um dos colaboradores aqui da Seven, para falar com a gente sobre a história de vida dele. E por que eu trouxe o Carlos? Porque eu já estudo, né, muitas histórias de pessoas que conseguiram, assim, entre aspas, vencer na vida, né, e ter mais resultados e alcançar coisas que as outras pessoas geralmente não conseguem. E o Carlos tem uma história muito, mas muito interessante, muito fantástica, vamos dizer assim, né? O Carlos começou com nada, né, Carlos? Nada, literalmente. E ele estava me falando um pouquinho, inclusive antes da gente começar, e é uma história de vida de muita superação, de muita força de vontade e de fato, assim, passou por muitas dificuldades e adversidades, né, Carlos? Sim, bastante. Bastante dificuldade, bastante adversidade e como se diz, é focar, né? Focando que a gente vai chegando lá. Beleza. O que eu quero que você pare para prestar atenção aqui nesse episódio nosso, né? A gente vai falar muito sobre mentalidade, muito sobre a questão de você entender e ver através, né, dessas histórias que a gente está trazendo, o quanto é possível a gente conseguir realizar coisas. O quanto é possível realmente a gente conseguir alcançar aquilo que a gente se propõe. Mas talvez não seja tão fácil. E aí o Carlos vai contar a história dele agora, a gente vai ver um pouquinho se foi fácil para ele chegar onde ele chegou ou não. Só para adiantar, assim, um pouquinho, né? O Carlos hoje tem um grande patrimônio, considero, não é um patrimônio pequeno, é razoavelmente grande, e ele conquistou através desses desafios que ele foi passando, né, Carlos? Com uma visão diferente da maioria das pessoas, né? Sim. Eu acho que até mesmo um dos meus ideais é isso, é fazer diferente das outras pessoas. Porque se você quer chegar em algo diferente, quer conquistar algo difícil, né, algo que as pessoas dificilmente conseguem, você tem que começar primeiramente tendo uma ideia diferente de todo mundo. Perfeito. E focar naquela ideia para dar certo. Vamos começar então lá com Vamos começar? Eu quero que você comece primeiro se apresentando, né? Como que é seu nome? Isso. Enfim. Meu nome é Carlos, Carlos Bruno. E eu trabalho aqui na Seven, né? Sou funcionário daqui da empresa hoje. Gosto bastante do meu trabalho. Hoje eu trabalho, como se diz, limpinho, trabalho num ambiente assim, mas nem sempre foi assim, tá? O começo da minha vida foi um pouquinho dolorido, mas graças a Deus, com foco e determinação, a gente conseguiu fazer uma faculdade, conseguiu melhorar os estudos, né? E chegar num cargo melhor. Como que foi isso, Carlos? Então conta pra mim. Vamos lá, que eu tô curioso, que você sabe que eu fico vidrado aqui na hora que você começa a contar as histórias pra mim. Tá certo. Eu vou começar um pouquinho para vocês da minha história. A parte onde eu decidi mudar a minha vida começou há 24 anos atrás. 24 para 23 anos atrás. Estava com quantos anos? Quando eu casei. Eu estava com 14 anos de idade. 14 anos, cara? Isso, 14 anos de idade. E o que aconteceu foi o seguinte. Eu vim de uma família que começou pobre. Minha mãe e meu pai começaram muito pobres, dois. Sempre venceram várias e várias adversidades até que conseguiram estudar,
na época deles era bem mais complicado um pouquinho, e conseguiram algo na vida. Minha mãe e meu pai, os ambos na época trabalhavam como contadores, né, de duas grandes empresas aqui na cidade de Uberlândia, então eu tinha uma vida meramente estável na minha infância. Eles ralaram bastante para chegar nesse ponto, para poder dar uma vida melhor para eu e minha irmã, que era na época. Então eu estudei em várias escolas particulares, Teresa Valcê, Objetivo, quando na minha infância, de primeiro ao oitavo ano, que na época era só até a oitava série. Isso aí então você estudou nessas escolas de Nessas 13? escolas. Oi? Você estudou nessas escolas de 13, quer dizer, de quando você nasceu De até os quando eu 13 anos, nasci mais ou menos. até mais ou menos na faixa de 13 anos, 13, 14 anos, até que eu entrei até eu entrar no ensino médio. Uhum. Quando eu entrei no ensino médio, eu tive a grande oportunidade da minha vida de conhecer a pessoa que eu amo e que estou com ela até hoje, a minha esposa. Nessa fase da minha vida, eu pedi para minha mãe para que eu pudesse estudar numa escola pública. E aí sim. Por que você quis estudar na escola pública? Porque eu queria algo diferente. Não sei, deu um estalo na minha cabeça e eu falei, mãe, eu não quero essas escolinhas, eu queria estudar na escola pública, que seja mais perto de casa. Eu queria. Porque assim, a minha infância ela foi muito restrita, preso. Eu sempre fui muito preso. Por que eu falo preso? A minha criação, a minha mãe tinha aquele negócio assim: ó, você não pode brincar na rua. Então eu não brincava na rua, sempre dentro de casa. Eu sempre tive coisas boas, sempre tive videogame, computador, essas coisas. Eu podia brincar, me divertir absurdo, mas a minha mãe não aceitava, por exemplo, eu brincar na rua. Ela não deixava? Não. Ela sempre teve muito medo e nunca deixou. Então ela não deixava, meu pai também não deixava. Tanto que assim, eu sempre era o dono da bola. Sabe aquele dono da bola? Então, aí o que os meninos faziam? Eles iam lá em casa, pediam pelo amor de Deus pro meu pai deixar eu brincar. De vez em quando, muito raramente, eles deixavam eu brincar. Então eu pegava minha bola e ia brincar. Eu sempre tive o brinquedo e eu ia brincar. Mas aí quando tava no meio da brincadeira, meu pai ia lá, ó, acabou, Carlos Bruno, vem pra dentro. E aí eu tinha que entrar pra dentro de casa. E aí eu já falava, aí pra não cortar a brincadeira, porque eu era o dono da bola, eu pegava e falava, pessoal, pode continuar brincando. Aí, fica com a bola aí. Fica com a bola aí. Aí lá em casa, brincava sempre na porta da minha casa. Tinha um portão, aquele metade grade fechada e metade aberta. Eu sentava lá nele, colocava as perninhas pra fora e ficava lá atrelado vendo os meninos brincar. Você não podia mais continuar brincando. Isso. E a mesma coisa, nas escolas que eu ia, minha mãe sempre me levava, me deixava na escola e me pegava e voltava da escola para casa. Então, uma maneira, como eu estava crescendo, de eu ver um pouquinho de liberdade, foi isso. Falei, mãe, deixa eu estudar na escola pública, lá perto de casa, isso aqui. Foi uma fuga, beleza. Na verdade, isso, né? Então. Foi como se fosse uma fuga. Legal. E acabou também que, como se diz, reduziria o custo de casa. Então, acho que ela gostou muito da ideia e assim a gente foi. E aí, conforme eu falei para vocês, foi a grande oportunidade da minha vida, que foi onde eu conheci a minha esposa. Minha esposa era uma pessoa muito humilde, né? Na época tinha uma condição financeira bem diferente da condição financeira que eu tinha na época. E foi aquela coisa assim, foi realmente um amor à primeira vista. Eu vi ela, falei, cara, essa aqui é a mulher que eu quero para minha vida, ela é extremamente humilde e é uma pessoa que é realmente uma companheira com quem eu posso contar. Você conversou com ela e tudo mais, começaram a conversar, sim, e aí você conheceu o jeito dela. Isso, conheci o jeitinho dela e ela viu o meu jeito, né? Eu sempre, na época eu era aquele CDF da escola, até mesmo porque eu vim com escolas que tinham ensino muito acima, mais né, do normal, acima do que da escola, sim. Então assim, para mim era tranquilo ser um dos primeiros da sala nessa parte. E a minha esposa não, ela já tinha uma dificuldade maior na escola, então eu era aquele cara que ajudava ela a fazer trabalho de escola. Entendi. E assim a gente criou uma afinidade maior. Bom, com isso tudo, teve gente que não gostou da nossa relação. Lógico, meus pais. Meus pais achavam que não era o tipo de mulher para mim, porque não tinha uma condição financeira aprimorada, né? Porque por N motivos não gostaram dela e não queriam. E um belo dia, minha mãe chegou em mim e pegou e falou, eu não quero ela mais aqui, eu não aceito uma mulher dormir aqui em casa, então assim, eu não quero mais você. Gente, eu tinha 14 anos de idade, se eu não dormisse com ela na minha casa, eu ia dormir com ela onde? Onde que a gente entra com 14 anos de idade? Não existia. E aí criou-se uma oportunidade quando a minha mãe pegou e falou para mim assim, olha, aqui em casa você tem vida boa, aqui em casa a gente banca a casa, tudo o que acontece aqui, eu já trabalhava nessa época, mas eu não ajudava com nada em casa, minha mãe realmente arcava com todas as despesas de casa, todo o meu dinheiro era meu na época, sabe? E isso eu ganhava pouco, né, gente? Eu ganhava um salário mínimo na época, eu era frentista com 14 anos de idade. Na época a gente podia ter esse trabalho na época. E aí onde minha mãe chegou em mim, pegou e falou, Carlos, eu não quero ela mais aqui, dá um jeito na sua vida e vai.
E se você quiser ficar aqui comigo, é sem ela e continua com a vida que você tem. Agora, se você quiser ela, então caça seu rumo, sua vida, sua maneira de se virar. E aí, nessa mesma hora, eu olhei para minha mãe e simplesmente disse para ela: se você tá achando que criou um moleque, tá enganada, porque eu sou homem e você criou um homem, entendeu? Aí ela falou: então, se você quer ficar com ela, então dá um jeito na sua vida. Então, eu falei para ela que a partir de amanhã, né, que era o dia subsequente a essa data, eu não estaria mais na casa dela. E assim foi até hoje. Nunca precisei voltar para casa da minha mãe, nem nada. E no dia seguinte, eu estava fazendo uma grande relação do que eu tinha, né? Que eu não queria levar nada da casa da minha mãe. Você fez um inventário, Carlos? Eu fui fazer um inventário, né? Realmente, o que era da minha mãe e o que era meu. E eu cheguei na conclusão que a única coisa que era minha era só o colchão. Isso com 14 anos. 14 anos de idade. Cara, eu acho interessantíssimo, né? Porque, assim, realmente você tomou uma decisão e foi atrás dela, Isso. né? Assim, foi, eu com 14 anos. corri atrás. Porque eu tô até falando isso aí, porque, assim, até hoje, né? Você vê alguns adultos que não conseguem tomar uma decisão como essa, por exemplo. Algo assim. Cara, você tinha 14 anos de tomar uma decisão dessa, entende? Tipo, cara, eu vou viver minha vida então, já que você tá falando pra mim que isso aqui não pode, eu tô vendo que isso aqui é o certo a se fazer, né? Eu vou fazer o que eu acredito que é certo. E pronto, e foi lá em cima disso. E fui. E que doideira, cara. E aí fiz o inventário lá e aí eu só tinha um colchão, porque o colchão tinha sido a minha avó quem me deu o colchão, não que foi não tinha minha sido sua mãe. Então eu considerava que o colchão era meu. Não tinha que deixar o colchão na casa, né? O colchão era meu, então eu poderia estar levando o colchão. E isso foi bem no começo do mês, eu tinha acabado de receber meu salário. Na época eu recebia um salário mínimo pelo meu trabalho, então todo o dinheiro que eu tinha na minha carteira era justamente 300 e pouquinho, que era o salário da época, eu não me recordo o valor certinho, eu sei que era 300 e pouquinho. E esse dinheiro era o que eu tinha na carteira. Então eu tinha 300 e pouquinho na carteira do meu salário e um colchão. E com 14 anos. E 14 anos de idade. Eu não tinha dinheiro nem sequer para pagar um caminhão para levar o colchão, porque o bairro era longe para onde eu fui. E aí você foi para onde, Carlos? Conta um pouquinho dessa parte aí, que eu acho que é massa. Tinha um colega, amigos de escola, né? Colegas de escola, pessoas com quem eu valorizo bastante até hoje por essa ajuda. E a mãe deles tinha uma casa lá no bairro Roosevelt. Na verdade, não era uma casa, era como se fosse cômodo. Bem pequeno, sabe? É como se fosse uma casinha bem pequena, sabe? Tipo, um quarto, uma cozinha e uma sala. E um banheiro. E o banheiro, o máximo que tinha lá, sabe? Só que assim, era tudo muito pequenininho, muito antigo, né? Não tinha nem muro na frente da casa, nem nada, tinha um terreno grande. E aí eu lembro até hoje que eu fiquei combinado com ele de pagar R$50 de aluguel para poder morar nesse cômodo lá. Lá era 2 cômodos. Lá tinha o quarto e a cozinha. E a cozinha, era isso mesmo. A cozinha e um banheirinho ali próximo ali. E aí eu combinei com ela que eu iria limpar o terreno, né? Capinar ali todo o terreno mato que nascesse ali ao redor ali e morar nesse terreno. Capinar o terreno foi uma condição também? Era uma condição, porque eu não poderia deixar o mato crescer lá, então, assim, eu estaria cuidando, por isso o aluguel bem mais em conta. Bem mais em conta. E aí você aceitou? Eles aceitaram, eu peguei e aceitei também, tranquilinho, chamei meu primo, e eu não tinha dinheiro para pagar um caminhão, aí na época tinha um primo meu que tinha a mesma idade que eu, nós éramos muito colados, muito grudados na época, e o pai dele tinha uma caravana, na época era aquele carrão grandão, negócio lá, e peguei e falei assim, Brunelli, tem como você pegar aquela caravana lá e a gente puxar um colchão que eu tenho para levar ele para minha casa ali? E ele falou, ok. E apareceu lá no outro dia seguinte cedo, minha mãe saiu para trabalhar na empresa que ela trabalhava, saiu cedo, e aí eu acordei e comecei a juntar o colchão, que era só o que eu iria levar, né, porque o resto não. Separei as minhas roupas que a minha mãe me deu, das minhas roupas que eu comprei, que eu tinha comprado, que tinha sido bem pouquinhas, né, a grande maioria eu ganhava da minha mãe, mas peguei só as poucas, e entrei nessa caravana e fui embora para lá. Quando eu cheguei lá, que a gente olhou, que a gente viu realmente o que tinha, eu só tinha realmente o colchão. Então eu comecei a pensar, gente, eu tenho que fazer o meu salário, esse valor que eu tenho aqui me dá condição de viver pelo menos o primeiro mês, até que eu receba mais e entre mais algum dinheiro, alguma coisa. E aí eu lembro direitinho que a mãe desse colega meu da casa, ela tinha um fogão. E aí é onde ela pegou e me ofertou esse fogão, para me comprar esse fogão usado dela. Na época, lá, se eu não estiver bem recordando direitinho, era mais ou menos o valor de R$100. A gente comprou esse fogão, mas eu não tinha botijão, não tinha gás, nem nada para ligar o fogão. E aí é onde a minha avó,
ela tinha um botijão a mais na casa dela. Esse pessoal antigamente, eles juntavam muitos botijões na casa. Minha avó era uma que tinha um. Até hoje ela junta bastante botijão na casa dela. Na casa dela, ela mora num apartamento que o gás é encanado e tem 2 botijões na casa dela. Ela não usa, mas ela tem lá 2 botijões. Já é cultura dela. Aí eu peguei um botijão dela emprestado. Gente, botijão esse que até hoje eu não devolvi. Vergonha disso, eu lembro. Você tava falando ali agora há pouco. A gente tava falando com o João, que a hora que eu falei do botijão, eu falei, João, putz, cara, eu tenho os botijões lá em casa, lá, e eu não devolvi o da minha avó, que eu peguei emprestado há 24 anos atrás, até hoje. Eu vou te devolver, vó. Aí ela me emprestou o botijão, peguei mais uma parte do meu salário, comprei o gás e a mangueira que vai do botijão até lá. Então já tinha resolvido o problema do botijão. Já tinha. Então você tinha um botijão, você tinha um fogão. E a cama. E a cama. E a cama. Botijão, fogão e a cama. A cama não, né? O colchão. O colchão que eu forrava no chão. Então eu peguei mais um pedaço do meu salário, comprei 2 travesseiros e uma coberta. Aquele sapeca negrinho mesmo, aquele bem. Aquele modelo mais antigo de coberta. Então comprei uma coberta daquela lá para me cobrir e aí faltava panela. E nisso minha sogra me ajudou bastante. Ela pegou 2, 3 panelas que ela tinha na casa dela lá, trouxe, me deu, né, na época lá para mim poder fazer e chegamos numa grande conclusão. Meu dinheiro acabou aí. Entendeu? Por quê? Porque eu tinha gastado com essa mudança que meu primo fez, o Abaceci. Então, assim, foi gerando tudo assim, meu dinheiro estava acabando, eu estava com muito pouco dinheiro. E aí chegou naquele Faltava quantos dias para você receber? Você não lembra, mas assim, faltava, né, tipo 30 dias assim pra frente. Só 30 dias, né? Que eu tinha acabado de receber, né? Então só 30 dias para entrar mais dinheiro. E eu cheguei na conclusão de eu precisava comprar o principal, cara. O que eu ia comer? Eu tinha um fogão, tinha uma panela, mas eu não tinha o que comer. Entendeu? Então, assim, eu sei que a gente contou tudo que eu tinha lá na carteira. Quando eu falo a gente, era eu e minha namorada da atual época, esposa, né? Atual esposa. E a gente juntou tudo que tinha, deu pra gente comprar um saco de arroz e 1 litro de óleo. Caramba. Isso foi em um pacotinho de sal. Um pacote de sal, um óleo e o arroz. Então a gente comprou isso e eu pensei, cara, esse aqui tem que dar para mim um mês. Aí a gente pensa, o que eu posso inventar para fazer isso? 2 sortes que eu tive na vida, bem no comecinho da minha vida. Primeiro, a casinha onde eu aluguei, né, tinha um pé de limão na frente. Aqueles limão laranjado, sabe? Então tinha um pezinho de limão daqueles laranjado na frente e na lateral assim, ó, tinha como se fosse uma cestinha que era plantado cebolinha de folha. Então o que eu pensei? Falei, cara, eu vou comer arroz com cebolinha de folha e um limãozinho espremido nele ou um suco de limão para me ajudar a descer e aí vai tá com dentro, eu sozinho e toco o barco. Você ficou sozinho? Você não estava com sua esposa ainda? Até então, no dia que eu mudei, não. Meu pensamento foi só sair da casa da minha mãe para que eu possa trazer minha namorada para ficar aqui comigo em casa, ou para a gente poder namorar, continuar namorando. E você fez isso tudo tipo, em quantos dias isso você fez foi isso? Um dia, até então, no que eu conto essa história. Isso aqui tudo foi no primeiro dia. Você já comprou os trens, já fez o corre e tudo? Pouquinho, sempre correndo atrás das coisas. Depois, no final do dia, peguei e fui trabalhar. Eu trabalhava tarde e quase até a noite, não chegava muito até a noite, mas eu começava na parte da tarde, mais ou menos até por volta de 6, 7 horas. Saí do emprego, peguei e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, que nesse dia eu não fui para a escola, fui direto para lá. Quando eu cheguei em casa, eu tive uma surpresa, a grande surpresa da minha vida, né, que a minha esposa estava lá na porta, com as malinhas dela, que eram poucas, né, que eram as roupas dela, e ela falou, eu vou ficar aqui com você. Até então, assim, ela não foi para mudar, mas ela iria ficar comigo o máximo de tempo que ela conseguiria conciliar com a mãe dela. Esse tempo tá até hoje, tá? Ela nunca voltou? Aí isso para mim, gente, foi o grande estalo da minha vida, que eu precisava fazer essa mulher ser feliz. Porque por mais que na época elas não tinham uma grande condição, mas ela tinha uma cama quente para dormir, ela tinha comida na panela todos os dias que a mãe dela colocava para ela, que o pai dela cuidava dela, entendeu? Ela tinha uma certa segurança na casa dela e ela do nada largou tudo isso, reconhecendo o que eu fiz e larguei tudo isso para ela. Cara, que vocês dois abriram mão de algumas coisas, né, cara? Se eu não der valor numa mulher que toma essa atitude sozinha, sem estar combinando comigo, eu vou dar valor em quê? Você tá entendeu? Doido. Então, gente, esse assim foi meu começo, para vocês entenderem. Só que assim, nessa parte eu tava bem ainda, porque eu tinha uma casa que eu podia vir, que tinha uma parede, que tinha tudo legal. E aí a gente foi trabalhando e conquistando as coisas. A chefe da minha sogra,
Ela viu a minha história, mas a da minha... Ela tinha uma condição boa na época, ela viu a minha história, mas a da minha esposa, que a minha sogra contava para ela, cara, e ela achou muito bonitinho, muito engraçado, e falou, cara, eu quero ajudar eles. E como que eu posso ajudar eles para minha sogra? E minha sogra pegou e falou assim, cara, eles não têm imóvel nenhum. E aí, onde foi uma pessoa que me ajudou bastante na vida, porque ela, na época, a gente, quando tinha 14 anos, você não consegue comprar nada, você não tem nome, você não tem crédito, você não tem nada, entendeu? Aonde a patroa da minha sogra comprou, na época, as Casas Bahia vendia aqueles quartos que vem o kit quarto, sala e cozinha, tudo de madeira ali, tudo junto, aclopado. Eu lembro direitinho até hoje. Era o jogo de quarto, sala e cozinha, toda a parte de madeira, por 12 prestações de R$99. A casa inteira, 12 de 99. Só que R$99 para quem ganha 300 é muita coisa. É muita coisa. Mas era a opção que eu tinha. Ela pegou e falou, cara, se você quiser, eu vou lá e tiro para você no meu nome e você paga. Eu falei, lógico. Cara, você não tinha nome pra fazer isso? Cara, eu não tinha nada. Eu tinha 14 anos. Tinha 14 anos, aí ela foi lá e falou, dou o nome. Tinha acabado de fazer 14 e eu tinha 14. Então, na verdade, sim, ela não te deu os móveis. Não, ela tirou pra você. Para que eu pudesse trabalhar todos os meses e pagar. Que louco, né? Ela confiou em mim. Não, assim, e é muito massa isso, ela confiou em mim, lógico, né? Com o aval da minha sogra. Que minha sogra trabalhava pra ela. Então, se ele não pagar, tô descontando aqui. Mas, graças a Deus, isso aconteceu. E a gente começou. Então, assim, foi a minha primeira dívida. Né, que eu considero dívida, que eu tinha que pagar todo, então já tinha esses 99 para pagar, mais R$50 do meu aluguel e foi. Bom, gente, a vida foi apertando. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, o mesmo salário e a gente pelejando. A minha esposa não trabalhava nessa época. Você tinha continuado estudando ainda? Como que tava? Oi, a gente estava estudando. Você estava estudando ainda mesmo? Eu saía de lá, ia para a escola. Na escola eu encontrava lá com a minha esposa, que ela já ia, porque o meu serviço era próximo da escola, então eu já saía do serviço direto para a escola. E a minha esposa ia para a escola também. Ia para a escola também. E aí foi indo, ela cuidando de casa, né? Que na época, gente, era muito difícil arrumar trabalho. Ainda é até hoje, né? Só que hoje existe jovem aprendiz que tenta facilitar um pouquinho isso. Na época não tinha para minha esposa. Então ela ficava em casa e eu trabalhando, labutando lá fora na rua para trazer o sustento para casa. Só que chegou num ponto onde a gente não estava dando mais conta. Onde eu falei, Tainá, a gente não consegue mais estar pagando aluguel, entendeu? Houve mudanças na minha vida que eu tive que sair dessa casinha, né, desse pessoal e ir para uma casa que seja maior, né, de aluguel. E com essa casa maior de aluguel, a dívida aumentou mais ainda, o salário permaneceu o mesmo, chegou num ponto onde eu falei, cara, eu não aguento mais pagar aluguel, não dou conta mais de pagar aluguel, minha vida está sendo uma rotatividade, eu trabalho de dia, trabalho à tarde, estudo à noite e eu não consigo mais pagar aluguel e todas as contas. Isso foi um ano e meio depois, um ano e meio depois, né? Aí onde houve não é que eu não posso falar que houve a oportunidade, né? Houve a necessidade de eu ir morar numa invasão de Uberlândia na época, né? Muitos anos atrás. Isso com tipo 16 anos, você tinha 16 anos. Eu tinha 16 anos de idade. Isso eu tinha 16 anos de idade. Caramba, aí você chegou aí para ir para invasão. Isso, foi logo após eu ter sofrido um acidente. Eu sofri um acidente numa empresa, na casa de máquina que eu trabalhava, onde minha mão foi totalmente destroçada. E aí eu fiquei 3 anos sem mexer a mão. Então, 3 anos sem mexer a mão, recebendo pelo INSS, graças a Deus, pelo menos eu era carteira assinada, recebendo pelo INSS, mas passando uma dificuldade gigantesca em casa, porque eu não tinha como eu trabalhar em 2, 3 empregos, igualzinho era antes, então eu só estava recebendo pelo INSS, caiu para um salário mínimo meu salário, e, cara, a gente se viu numa sinuca de bico e não tinha o que eu fazer. Você começou a trabalhar em mais empregos além de frentista? Sim. Aí você começou a trabalhar outras coisas. Eu comecei a trabalhar em 2, 3 empregos para multiplicar minha renda para me poder ter uma vida melhor. Isso com 14, com 15, 16 anos ali, você trabalhando mais? Porque com 15, 16 anos, igual eu falei, a gente estava conversando, eu já tinha comprado já a minha primeira moto. Porque eu sempre, quando eu morava com a minha mãe sustentava a casa, então meu salário sempre sobrava. E esse salarinho que foi sobrando, a gente comprou uma motinha, aquelas Yamaha antiga, não tinha documento, não tinha nada, mas era um veículo que andava. Você era novo, né, cara? Novão. E aí com 16 anos eu comecei a entregar marmita, entregar marmitex, comecei a trabalhar fichado lá na empresa, lá onde eu trabalhava na época, lá eu era operador de máquina, trabalhava numa empresa de estopas, e lá aconteceu um acidente comigo, então eu tive que largar de todos os outros empregos, então eu já não conseguiria mais dirigir moto. Você não tinha uma mão, você não estava funcionando. Ela estava toda enfaixada, cheia de ferro, pino para tudo quanto é lado, e isso foi durante 3 anos da minha vida. Então, você ficou 3 anos desse jeito? Então eu comecei a quebrar.
Sim. Porque minha condição de vida era para quem tinha 2 salários mínimos, que era pouco dinheiro, na época era R$700, mas era 700, então do nada baixou para 350 reais de novo. E aí eu já estava numa casa de aluguel que era maior aluguel, então eu tinha que rebolar para pagar esse aluguel. E aí, cara, houve sim a necessidade de chegar num ponto que eu não aguentei mais pagar aluguel. Chegava na dona da casa e falava, cara, eu não tenho dinheiro para te pagar o aluguel, não tenho. Porque eu comia, ou eu pagava aluguel. Ou eu pagava aluguel. Não tinha mais essa condição. E aí foi onde teve um grande empurrãozinho na minha vida, que isso estava mais ou menos entre 2 ou o segundo, terceiro ano da minha vida, que veio, a minha esposa falou para mim que estava grávida. Então, ou seja, depois de 3 anos junto, nessa época que eu estava com o braço ruim, trabalhando num só emprego, ela chegou em mim e falou, amor, tô grávida. Eu falei, top, tamo junto, tamo junto. Então, assim, comprando coisa de neném, na época já era complicado, mas comprando coisa de neném, sempre foi só eu e minha esposa dando, como se diz, dando murro em ponta de faca. E a gente comprando coisa de neném, pagando aluguel, e chegou num ponto onde a gente não consigo mais. Não consigo mais. Caramba. E aí a minha sogra, ela tinha colocado um ideal na vida dela, cara, que ela não iria mais pagar aluguel. E aí, do nada, ela foi para uma invasão. E aí, do nada, a Tainá pegou e me ligou e falou, amor, minha mãe foi para invasão. Eu falei, como assim foi para invasão? Ah, amor, ela não aguentou mais pagar aluguel e foi para invasão. Eu falei, mas nós tá igual. Eu não paguei aluguel esse mês, a situação tá difícil. E aí eu fui visitar minha sogra. E quando eu fui visitar minha sogra tava lá, né? Realmente, cara, assim, na época, não era igualzinho hoje, cara. Na época, realmente, a área lá que foi disponibilizada pra gente, cara, era uma área que não tinha nada. Não tinha luz, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha rua, não tinha nada, cara. Era uma fazenda gigante. E nessa fazenda gigante, cada um pegava as madeiras, fazia uma estacazinha ali de estaca de madeira mesmo ali, colocava o que tinha em cima, que era uma lona ou que era uma telhinha velha, alguma coisa. Não é igual é hoje, igual é feito hoje. Hoje em dia, né, as chamadas invasões que a gente tem aqui, o povo já vai pra lá, constrói no tijolo bonitinho, já entra ali pra dentro. Não, cara, na minha época não tinha nada disso. Não tinha gato, não existia gato. Eu vou fazer um gato de luz. Como que você vai fazer um gato de luz se não tem poste? Não tinha poste de luz, como é que você faz um gato de luz? Ah, vou fazer um gato na água. Da onde que você vai puxar água? Não existe não tem gato água. de água, não tem água. Ali era no meio fazenda, do mato, assim. No meio do nada, do mato, do nada. E aí eu fui visitar minha sogra e minha sogra pegou e falou, olha, meu filho, a única situação que eu tenho pra você, cara, eu tenho uma consideração muito grande com a minha sogra, justamente por conta desses povos. Ela não é aquele tipo de pessoa que me ajudou na vida financeiramente. Eu falo, não, ela te deu dinheiro, ela te bancou, não. Mas é uma pessoa que sempre esteve do meu lado, aconselhando e fazendo. Então, assim, cara, realmente é uma mãe que eu considero, a dona Ivoneva. E aí, lá, cara, apareceu aquele pessoal que fica tomando conta ali das invasões e falou, menino, você é do bracinho. Ele me chamava só do bracinho, que eu tava com o braço todo engessado, cheio de ferro aqui no braço. Você é do bracinho, como é que tá só? Eu falei, migando, começou a te contar a minha vida. O aluguel tá atrasado, não tem dinheiro para comer, a esposa tá grávida, a esposa com barriga, aí a situação. Eu falei, não, vou fazer o seguinte, arrumar um pedacinho de terra ali para você arruma uma lona, um pau, umas estacas, monta alguma coisinha lá e passa para debaixo, meu filho, e vai viver na vida. Arruma um jeitinho de te trazer uma garrafa d'água para beber e vocês vão viver na vida. Eu olhei para minha esposa e falei, Tainá, e aí? Ela falou, aonde você tá? Eu tô. Caralho. Falou, então vamos, cara. Não pode ficar falando palavrão, né? Mas... cara, aonde você tá, eu tô. E aí foi onde a gente chegou lá em casa, cara. Pegou todos os móveis que a gente tinha. Não eram novos, mas também não eram velhos. Porque assim, a gente que é pobre, pelo menos a gente é pobre, mas a gente sempre foi limpinho. Então, ou seja, todos aqueles móveis que a gente comprou financiado lá atrás, esses eram móveis que a gente tinha até naquela idade. Então a gente pegou tudo, colocou num caminhãozinho. E aí eu lembro até hoje, cara, eu fui na casa de material de construção, uma merreca de dinheiro que eu tinha na época, e falei pro cara, quanto que é aquele saco preto, sabe aquele plástico preto grandão? Eu falei, o valor não me recorda, eu falei, só me dá tantos metros, era muita coisa. E aí o dinheiro que deu foi para comprar esse plástico e um saquinho de prego, e aí eu fui nesses lixão que tinha, lá próximo, lá tinha muito lixão, a gente foi lá no lixão lá e começou a catar pau velho, tábua velha, madeirinhas, essas coisas. Por quê? Porque se você pega o prego no plástico, o plástico rasga. Mas se você coloca uma madeira, prega na madeira para segurar o plástico, ele segura o plástico. E aí a primeira casa, que eu posso chamar de casa, que era minha mesmo, foi esse barraco de lona, que eu só coloquei 4 paus, rodeei de lona ali, e
Passei por cima, a gente lá no lixão tinha aquelas telhas, aquelas bem fininhas, não é nem arterite, era bem fininha mesmo, cara. Então a gente pegou, colocou ela ali por cima ali, tava toda furada, toda quebrada, mas era o que tinha na época. Sim. E colocou ali por cima ali, cara. Catei a cavoca do meu sogro emprestada, fui lá no fundo de casa lá, furei um buraco mais ou menos dessa altura aqui, de uns 2 metros de profundidade, era o nosso vaso, era onde tinha. Colocou 4 paus ao redor, passou o saco preto ao redor e ele era no meu banheiro. E no chão, cara, assim, vocês colocavam lona também? Porque tinha mato ali no caso, né? A gente ficava no chão. No chão mesmo? Minha esposa lavava o chão. Quando ela lavava a nossa casa, não tinha concreto dentro da casa, era o chão. Aí acontece, a gente... Era chão de barro. Isso, chão de barro. Só que como você pisa, ele fica durinho. Ele vai ficando durinho. Vai ficando durinho. Quando você pisa e vai lavando. Então minha esposa todo dia lavava o barro, a terra mesmo do chão ali, que era onde a gente pisava. Era o aí chão você da lavava o barro e ficava pisando nele, ele ia ficando durinho, ele ia sentado. Você foi pisando, ele vai ficando duro. Ele vai ficando durinho, vai ficando um chão, só que é um chão de barro. Então assim, você vai lavando aquilo ali. E a gente morou nessa situação, cara. Isso aí foi mais ou menos durante... Eu vou falar uma situação dessa época que eu acho muito interessante para o pessoal que nunca viveu nessa época. Quando a gente fez isso, movimentou mundo e fundo, saiu reportagem da época em Uberlândia, que estava tendo esse pessoal que estava morando, foi uma das primeiras invasões de Uberlândia, e a prefeitura se sensibilizou, e com essa sensibilização da prefeitura, ela fornecia para a gente o caminhão-pipa. Então, o caminhão-pipa levava água para a gente... uma vez a cada 2 dias. Então, por exemplo, levava hoje, amanhã falhava, depois levava, depois faltava. Só que o caminhão-pipa só ia até onde tinha asfalto. Ele não ia na porta da sua casa. Você tinha que ir lá buscar a água. Isso. E aí, como se diz, não ia até na porta da sua casa, porque assim, no nosso bairro não tinha rua. Era tudo um matagal, não tinha como o caminhão entrar ali. Então, ele chegava ali até ali na avenida principal, que era muito longe da minha casa, cara. Se fosse hoje, era mais ou menos uns 7 quarteirões. A gente pensa, não, mas 7 quarteirões é pertinho. Não é nada, depende. Cara, tenta carregar um barril de 200 litros de água, 7 quarteirões. Aí você vai ver que é bem longe. E aí o que a gente fazia? A gente tinha aquele tamborzão azul, que a gente lacrava a boca dele, então a gente enchia ele d'água, lacrava a boca dele, travava com a válvula que tinha um enforca-gato que tinha, e ele travava ele, a gente deitava ele no chão na terra e saía rolando aquilo ali até lá na sua casa. Até chegar isso na terra ali, você vai rolando. Menino, ele chegava em casa todo cheio de terra, mas a água dentro estava limpa, porque então a gente rodava isso até em casa. Sim. E essa água desse tambor era água que a gente tomava banho, era água que a gente lavava louça, era água que a gente lavava a casa, essa água era água que dava banho na criança, porque nisso minha filha já tinha nascido, entendeu? Nesse barraquinho de lona, João... Quanto tempo você ficou, mais ou menos? Eu devo ter ficado na lona, mais ou menos durante uns 4, 5 meses, na lona, até que veio a época de chuva, que quando veio a época de chuva acabou com tudo, cara. A época de chuva veio, na época Uberlândia chovia de verdade, não era igual essa chuvinha que tem que ter, era chuva de verdade mesmo, cara, final do ano chovia muito, isso há muitos anos atrás. Então, aí quando chovia, a telha era muito fina e estava toda cheia de quebrado, de buraco. Cara, molhava tudo dentro de casa. Isso acabou com todos os móveis. Porque daí você começou a colocar telha em cima também. Entendeu? Aí você foi arrumando ao longo desse período. Sim, e foi colocando as coisas. Aí nessa época ainda não tinha. Eu não tinha condição, eu ainda estava novo lá ainda. E com o braço ruim ainda. Então, molhava tudo dentro de casa. E assim que eu comecei a perder os móveis todos. Porque toda vez que molhava, era madeira e começou a acabar com tudo. E já era pequeno o quadrado, pequeno. Molhando dentro, então, foi acabando com tudo, cara. Aí foi aonde... Do nada, cara, do nada na minha vida, foi a grande bênção de Deus que eu tenho na minha vida, do nada minha mão voltou a funcionar. De um dia pra noite. Sério? De um dia pra noite. Eu fazia fisioterapia e o médico que me operou, que era o Dr. Roberto Canto, lá da medicina, ele já tinha falado pra mim que era uma porcentagem muito pequena da minha mão voltar, porque já tinha 3 anos. Entendeu? Cara, mas assim, eu dormi com a mão não funcionando e eu acordei com a mão funcionando normal, igual é até hoje. Você dormiu ou acordou? Nada, eu dormi e eu acordei com ela funcionando. Cara, foi mágico na minha vida. Porque aí, assim que ela acabou de funcionar, eu já corri no INSS, bloqueei já o meu seguro que eu recebia e fui para a empresa. Quando eu cheguei na empresa que eu trabalhava, entendeu? Para trabalhar, todo mundo de cara virada, porque eu tinha acidentado, 3 anos afastado, né, pela empresa, já tinha aquela burocracia danada. Assinei o termo lá que eu não iria... que eu queria sair daí da empresa, isso aqui, todo aqueles trâmites normal. Peguei um pouco do acerto que eu tive, e com esse pouco do acerto que eu tive, eu consegui levantar na frente da minha casa, né, um quadrado, né, um quadrado de tijolo. Nisso já tinham abrido as ruas, mas a rua era de terra, mas já tinha abrido as ruas lá no bairro já. Então, na frente da minha casa, do meu terreninho, eu consegui fazer um quadradinho de tijolo. Entendi. E uma telha digna.
Então eu tirei o resto das coisas que sobraram, a gente passou para essa casinha lá e o barraquinho desmoronou, porque já não tinha. E o pessoal em volta, como que tava? Do mesmo jeito? Na mesma situação que eu. Eles colocaram tijolo, fizeram também ou não? Alguns tinham tijolo, alguns estavam no barraco, alguns, até hoje, às vezes algum tá lá no barraco de madeira. Tem gente que vai desenvolvendo e tem gente que fica. Entendeu? Então, na minha eu consegui fazer. Mas assim, gente, quando a gente fala assim, colocou tijolo, era assim, tijolo. Não, tijolo não tinha reboco, não tinha Da nada primeira assim. vez que você me falou, eu até te perguntei, não sei se você lembra, né? Eu falei assim, mas você fez fundação? Não. Você lembra? Eu te pergunto. Dinheiro nem para rebocar uma parede, ainda mais fazer fundação. Era só mesmo um quadradinho que a gente fez, uma valeta realmente assim, na faixa de 5, 6 centímetros ali, colocou cimento ali, assentou as paredes tudo torta do jeito que deu, eu mesmo, tinha dinheiro para pagar pedreiro. Era eu mesmo colocando tijolo em cima de tijolo ali, fazendo a parede toda torta ali, levantou mais ou menos numa altura que me cabia dentro, colocou uma telha mais forte um pouquinho em cima, só para não molhar dentro de casa, e ele passou para dentro. Cara, já foi um grande avanço de vida, porque quem tinha parede de plástico, que passou por uma parede de tijolo, para quem pisava no chão, e já começou a pisar num concreto, para quem quando chovia molhava tudo dentro de casa para onde não molha, cara, isso foi um avanço de vida, Sim. E aí começou a ter várias invasões no Uberlândia e em outros pontos, e aí pessoas começaram a invadir, e eu comecei a prestar atenção nessa movimentação, cara, qual movimentação? O Uberlândia está crescendo, isso há muitos anos atrás. O Uberlândia está crescendo, cara. Por quê? Quanto mais invasão tá tendo no Uberlândia, cara, é porque tem gente vindo de fora. Porque Sim. quem mora aqui no Uberlândia tem casa. Você está crescendo, então porque tem gente vindo de fora e gente que não tem onde morar. Cara, isso me deu um estalo. Eu falei, cara, e a de grande dificuldade da minha vida, por que eu fui obrigado a vir morar num barraco? Porque eu não conseguia pagar aluguel. Eu não conseguia pagar aluguel. Mas aonde os bairros quais eu moravam, que era Roosevelt, Custódio Pereira, já eram bairros formados. Sim. Então lá o aluguel era um aluguel caro. E aí eu lembrei, cara, da casinha que eu saí. Sim. Quando eu saí de casa, eu tinha condição de pagar R$50 de aluguel, era o máximo. Só que a casinha era muito humilde. Mas não teve alguém que alugou aquela casinha humilde, que foi eu? Então, cara, da mesma forma que eu comecei a olhar para trás na minha vida, eu comecei a pensar, cara, do mesmo jeitinho que deu certo para mim, por que não pode dar certo de novo para mim, só que de uma perspectiva, um olhar diferente? Em vez de eu ser a pessoa que vou alugar a casinha de R$50, por que eu não posso ser o dono da casinha de R$50? Porque eu lembro que eu pagava todo mês R$50 para a moça, e que trabalho que essa moça tinha? Nada. Nenhum, quase. Nada, entendeu? E por que essa moça merecia ganhar aqueles R$50? Porque ela se dispôs a fazer uma casinha que seja simples, então assim, ela fez algo diferente do que todo mundo. Muita gente não pensa, para que eu vou fazer uma casinha simples? Vou fazer aquilo ali que ele não vai ser alugado. Não, cara, ela acreditou que aquela casinha simples dela poderia dar uma renda para ajudar o salário dela. Sim. Eu falei, cara, que sacada boa, eu vou fazer igual. O que eu fiz? Dei um passo para trás na minha vida, porque a gente era muito pobre, para poder dar 2 para frente. Eu pensei dessa forma, então o que eu fiz? Eu construí, reformei o meu barraquinho no fundo. Você começou a reformar ele, você começou a trabalhar e começou a reformar. Aí eu já não fiz ele de plástico, aí eu já fiz ele de madeira. Entendi. Começava a catar nessas construções, onde eles pegam esses madeirites de forma velho, em vez de eu colocar ele de plástico, que o plástico rasga, eu comecei a colocar madeira. Então naquele lugar onde você mandou estaca ali, você fixou um terreno ali, certo? Isso, ali era o meu terreno. Ali era o seu terreno. Fiz uma casinha simplesinha, bem humildezinha ali na frente de tijolo, passei para dentro dela porque meu barraco estava desmoronando. Sim, certo? Beleza. E aí o que eu fiz? Derrubei o barraco, aquele de lona que eu tinha, o primeiro de lona que eu tinha. E aí eu comecei a pensar, cara, que aquela casinha ali, a de R$50 da moça, então o que eu fiz? Eu conversei com a minha esposa e falei, Tainá, tem um passo que a gente pode dar na vida que pode nos levar a um passo muito positivo. Só que para isso a gente vai ter que dar um passo para trás na vida. Infelizmente, a alegria que eu te trouxe de pisar no concreto, de ter uma casa no concreto, ela vai durar pouco tempo. Mas eu te prometo que com o tempo a gente vai conseguir voltar para esse nível novamente, só que a gente vai voltar melhor. E aí, o que eu fiz? Eu reformei aquele barraco que eu destruí, eu construí ele de novo lá no fundo de casa, no mesmo lugarzinho, só que de forma diferente. Em vez de eu fazer de plástico, né, eu peguei madeirites e coloquei madeirites ao redor. E comprei uma telha que não estava furada, quebrada, né, que coloquei por cima do barraco, mas continuou sendo um barraco mesmo. E o que eu fiz? Saí da minha casinha que estava bem humilde na frente e voltei para dentro do barraco. E aquela casinha minha na frente, eu aluguei ela pelos R$50.
que na época o aluguel de uma casa era Sim. 200, 220, mas tinha gente que só tem Com condição certeza. de pagar R$50. Que era igual você tinha na que época, era pô. igualzinho que eu tinha na época. Cara, e foi abrir a boca, eu aluguei a casinha por R$50. E aí passou-se o primeiro mês. No primeiro mês... E aí, deixa eu fazer uma pergunta pra você. O que você fez com esse dinheiro? Você fez igual geralmente o pessoal faz? Pega esse dinheiro e já começa a gastar? Já... Aí é onde está o segredo. É o que eu pensamento de longo prazo, agora, né, pensamento cara? a longo prazo. Onde eu peguei e falei pra minha esposa. Minha esposa já, como se diz, né? Como toda esposa seria no mundo, já falou, nossa, que beleza. Agora a renda do meu marido agora, em vez da gente ganhar 1 ou 2 salários mínimos, eu já vou ganhar 1, 2 salários mínimos, mais os 50 da casa. Entendeu? Então a gente vai poder comprar mais coisas. Onde eu falei, não, infelizmente não é esse o raciocínio. A gente vai continuar ganhando a mesma coisa e vivendo a mesma vida. Entendeu? A única diferença é que a gente vai ter essa renda a mais. Só que estes R$50 que eu vou pegar dessa casa, eu vou reformar na casinha da frente. Eu vou começar a melhorar a cada frente. A cada frente não tem reboco. Então, se eu vou pegar, eu vou juntar um dinheirinho, compro uma areia e reboco a casa. Pego mais um pouquinho, e arrumo mais outra casa. Só que aí juntou 3 meses. E 3 meses eu consegui comprar 1 metro de areia, que na época era muito barato, R$39 o metro, algo dessa forma era muito barata a areia, porque, lógico, o salário mínimo era pouco, então as coisas também eram mais baixas, entendeu? Então eu pegava R$50, juntei 3 meses, R$150. Então eu consegui comprar então um pouquinho de areia, um pouquinho de cimento para fazer e um pouquinho de cal. Aí eu pensei, falei, cara, se eu tô ganhando 50 com essa casa, e se eu fizesse outra? Será que eu conseguiria ganhar a mesma coisa? Então, em vez de eu gastar nessa casa, cara, eu vou fazer em outra. Porque se eu gastar nessa casa, se eu falar para a pessoa que eu vou subir o aluguel, ele vai falar, cara, eu vou pagar aluguel mais caro para morar aqui na terra, porque lá não era nem asfaltado. Você tá louco? Eu falei, cara, então assim, a chave, então, eu tenho casinha de R$50, que é baratinho, qualquer um paga, qualquer pessoa que vinha do Maranhão, que é o que mais tinha, cara. A gente vinha do Nordeste, Maranhão, esse tipo de coisa assim, mas precisando de aluguel barato, porque eles vão trabalhar para melhorar a vida, mas no começo, para começar a vida, tem que ser coisinha barata. Eu falei, cara, esse negócio dá certo. O que eu fiz? Peguei esse dinheiro, comprei um pouquinho de areia, cimento e tijolo. E nessa época eu tinha a minha moto que eu trabalhava. Então eu fazia, eu vou que era a sua moto ainda de antes? Que era a minha velhinha de antigamente. Era a mesma moto? Era a mesma moto. Só que assim, às vezes trocava a moto, mas assim, trocava pelo mesmo nível, sem documento, tudo bagunçado, da mesma forma. Então o que eu pensei? Falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa moto, vou vender ela, vou comprar mais um pouquinho de material, que era muito pouca coisa, não dava muita coisa, a moto não valia nada, entendeu? Então, assim, comprar um pouquinho de tijolo e umas teias para me fazer a outra casinha. E aí peguei e fiz outra casinha lá no meio do terreno. No mesmo terreno. Então você pegou um terreno e fez várias casinhas nele. Isso. Aí no mesmo terreno que eu morava, tinha quantas eu morava casinhas? No barraco, no fundo, tinha uma casinha na frente e outra no meio que eu fiz. Então tinha 2, mas eu ainda morava no barraco. Não sei se você vai lembrar a idade, mas quantos anos mais ou menos você tinha nessa época aí? Cara, nessa época eu acho que eu tava com uns 23, 24 anos. Tava na flor da idade. Tinha cabelo preto ainda, né? Entendeu? Uns 23 anos nessa época. Cara. E aí eu peguei e fiz essa casinha lá no meio, continuei morando no barraco. E aí eu já pensei, falei, cara, já passou-se bastante tempo. Prometi pra minha esposa que a gente iria voltar a morar no concreto, algo assim. Então eu pegava o aluguel das 2 casinhas e comecei a fazer no barraco, a reformar o barraquinho ali de forma correta. Então o chão do barraco eu já... Primeira coisa, o chão do barraco eu coloquei concreto. Depois derrubava uma lateral dele, fiz uma parede. Depois fiz a outra. E nisso, cara, eu já estava virando pedreiro. Porque eu não tinha dinheiro para pagar pedreiro. E aí eu já comecei a fazer as paredes mais retas. Começou a evoluir na vida. E vendo que isso era bom, cara, eu comecei a trabalhar, né, sempre trabalhando pesado, em serviço pesado, como operador de máquina, de empresa, trabalhando como... zelador. Aí você voltou a ser igual o pai do Cris, trabalhar em vários empregos ao mesmo tempo, não foi? Em vários empregos. E isso, eu sei que chegou numa época onde eu trabalhava quase em 4 empregos já. Eu trabalhava na parte da manhã, eu trabalhava numa empresa de creme dental no Uberlândia, que era só 6 horas. Na parte da tarde eu entrava na Sadia, que era uma empresa de presunto, saía mais ou menos na faixa de 8 horas da noite. 8 horas da noite eu já grudava no mototáxi, mesmo com moto, com documento bagunçado, sem ter carteira, sem nada, nem carteira eu tinha. Mas era o que tinha para trabalhar, eu precisava trabalhar. Cara, o que me impressiona, você falando assim, né, é que, poxa, beleza, vamos lá, né? Tem umas questões que você falou, né? Não tinha documento e tal. São questões que naquela época tava complicado, né? Mas assim, o que me impressiona é a sua força, cara, de fazer as coisas, né? Você via aquela condição, você não se acomodou com ela, você não se acovardou. E tem um ponto que me chama a atenção assim, né?
Você falou, cara, eu vou mudar essa realidade. Você trouxe essa responsabilidade pra você, Sempre né? acreditando, né, cara? Ou seja, já se passou 7, 8 anos que eu tô com a minha esposa casada, eu ainda moro em barraco, mas eu acredito que eu ainda vou mudar. Que vai dar mudar. Que eu tô plantando algo ali que já, cara, demorou 8 anos e não vinha resultado, Não cara. vinha. Eu continuava no barraco. E me fala uma coisa, perto de você ali provavelmente tinha outras pessoas, né? As pessoas estavam na mesma situação que você, fazendo igual você estava fazendo? Não. As Cê- pessoas sempre, como se diz, né? A maioria das vezes, às vezes até criticava, porque como se diz, você aluga casa boa e fica na casa ruim. Eles falavam Entendeu? isso que eu tô te pensando, é mais ou assim, menos né? isso que a gente... Isso que acontecia na época, não era? É isso que a gente escuta. E só que aí chegou na minha hora, cara, de não ter mais morar mais na naquele situação jeito. que eu tô. Então, aí, como a grande maioria, cara, não recomendo que ninguém faça isso, mas na época foi o que eu tive que fazer, cara. Eu tive que realmente dar um tiro, fazer o que todo mundo não acreditava para tentar mudar um pouco a minha realidade. Uhum. Onde eu cheguei nas 2 empresas que eu trabalhava e falei, eu preciso sair da empresa. Conversei com os meus patrões, Carlos, mas por exemplo, na empresa de creme dental que eu trabalhava lá 5 anos. Então foi um acerto de 5 anos. Falei, cara, eu preciso que você me ajude. Eu já te ajudei durante 5 anos, eu preciso que você me ajude. Hoje eu moro num barraco, chove, molha tudo. Contei minha situação e eu preciso melhorar na casa. E aí, cara, foi aonde deu certo. As 2 empresas me mandaram embora. Na época o acerto era pouco, mas eu peguei o acerto das 2 empresas e construí a minha casa, a casa que eu morava. A casa que eu morava, reboquei as duas casinhas ali da frente ali e continuei na peleja. O pouco do dinheiro que me sobrou, eu guardei, que era dos meus acertos, guardei e falei para minha esposa, eu sei que a gente precisa, eu sei que a gente ainda passa dificuldade, a gente não tem dinheiro. E durante todo esse período, meu parceiro, sempre guardando os R$50 da primeira casinha e os R$50 da segunda casinha. Você sempre guardou? Sempre guardando. E em reinvestindo no negócio, guardando? Sempre guardando, esperando que eu vou investir esse dinheiro nas próprias casinhas. Nunca tive um pensamento assim de falar, cara, eu quero ser um magnata dos aluguéis. Não, cara, eu quero viver. Eu só quero viver, eu só quero, cara, poder trabalhar em um emprego só. A minha meta no começo da minha vida era essa. Eu só quero poder dar 6 horas da tarde e poder ir embora para minha casa e ficar com a minha família. Eu não quero ter que sofrer o tanto que eu tô sofrendo. Cara, passar tudo que eu passei de novo. E nisso a minha filha crescendo, cara, eu sempre desejando. O grande sonho da minha vida, muita gente pergunta, Carlos, qual que é o sonho da sua vida? O meu primeiro, cara, eu acho que o sonho, ele não é um sonho para sua vida. O seu sonho muda. Sim, com de certeza. acordo com a sua condição, de acordo com que você atinge aquele sonho, você cria novos sonhos. E tem que criar, né, cara? Senão você morre, né, cara? Você para, você tem que para, né? estagnado. Assim, o grande sonho da minha vida foi quando eu falecer, quando eu for embora, eu consegui deixar uma casa para minha filha. Você tinha isso como meta? Essa era a minha meta. Essa era a minha meta. Então, por isso que eu fui morar num barraco, por isso que eu pelejei para ter a minha casinha, ter uma casa. E com isso veio meu segundo filho, foi aonde eu tive a ideia de fazer o segundo barraquinho, porque eu tinha que deixar uma casa para cada, então a da frente vai ficar na da frente. Eu morava num barraco, não é uma casa, então eu não tô deixando nada. Então, eu deixo a da frente para minha filha, meu filho que veio, eu vou deixar a casinha do meio. Esse era o seu pensamento lá na época, meu pensamento na época. Belezinha, então já tenho 2 casinhas já. São bem precárias, mas são 2 casinhas. Se eu morrer hoje, meus filhos já têm onde morar, não precisa deles sofrer igualzinho eu sofri. Não precisa deles passarem o que o pai deles. Já conseguiram evoluir um pouquinho do que o já pai tá deles. melhor do que o pai deles passou. O que o pai deles começou. Entendeu? Caramba. Aí, João, houve a legalização do bairro que eu morava. Entrou um prefeito na época lá, e esse prefeito resolveu legalizar toda a área. E aí legalizou, trouxe o asfalto e ligou a rede fluvial, água, energia. Cara, foi a maravilha, foi a festa. Todo mundo parou com aquele sofrimento e tudo. Só que aí, cara, existe aqueles espertalhões de... Como tudo na vida, né, cara? Tem gente que utiliza pro prol bom e tem gente que utiliza pra parte negativa, né? Depois que foi legalizado, aqueles invasores que invadem terra só para depois, quando liberar, eu vendo ali por um valor simbólico ali, vou atrás de outro. Aí esses espertalhões que ganham dinheiro com isso. Né? Diferente das pessoas que realmente precisam, que era o meu caso, que precisava na época. E aí, depois que legalizou, cara, muita gente de lá, não todas. Quando eu falo assim, muita gente, não é nem 10% do pessoal, mas 10% da população que tinha lá no bairro é uma quantidade grande. Os caras começaram a vender os terrenos deles lá, que eles invadiram lá, tudo lá a preço de banana, porque ninguém mais acreditava no bairro. Por quê? Porque depois que asfaltou, cara, deu um grande problema de água.
água empoçada de chuva. Então, assim, chovia, alagava o bairro inteiro, cara. Por conta do asfalto. Por conta do asfalto, porque assim, não foi um negócio bem planejado na época e tudo. Cara, então assim, chovia, alagava tudo. Alagava de assim, cara, na sua casa, a água subia no meio da parede. Nossa. Era muita coisa. Então o pessoal começou a desistir e começou a vender os preços ali a peixe e banana, cara. Só que eu sempre tive na minha cabeça o que eu tinha antes de ir pra ali, que era nada. Então se hoje eu tenho uma casa que é minha, mas a água entra na metade, eu tô no lucro. Porque antes eu não tinha nem a casa minha para poder falar nessa história, entendeu? E o pessoal começou a vender tudo a preço de banana. E aí eu tinha aquela reservinha dos meus acertos e todo o meu aluguel. E a galera geralmente comprou terreno? Oi? Tem muita gente que comprou terreno? Muita gente, assim, todos que queriam vender, as pessoas compraram. Algumas pessoas compraram e alguns que moram lá perto, que tem casas lá de aluguel lá próximo às minhas lá. Até hoje compraram terrenos nessa época. E nessa época o povo começou a vender terreno a R$1.000, cara. Terreno a R$800, coisa de louco. E aí, só que não tinha escritura ainda, né? Não, até então era legalizado. Não tinha escritura. Não tinha, então, ou seja, a gente teria que pagar para a prefeitura depois. Você está comprando algo que na verdade você ainda não... Você está comprando a posse do terreno. O direito de estar ali naquele terreno. Quando a prefeitura for te cobrar o valor dele, você vai pagar o valor para a prefeitura. E os caras vendiam por R$1.000, R$1.200, algo assim, cara. E eu tinha esses acertos e esses aluguéis vendidos. Juntei todo o dinheiro que eu tinha e falei, cara, eu vou investir nesse negócio aqui, tá alagando, não tá? Eu vou comprar. Quero nem saber. 5 terrenos. Meu pai sempre me falava uma coisa, cara. Desde pequeno eu sempre tive uma lição muito grande com meu pai. É o seguinte, meu filho, a única coisa na vida que ninguém te toma é terra. Cara, carro acaba, comida apodrece, Sim. tudo. Então, assim, cara, investimento onde você não perde, meu filho, é terra. Terra só valoriza, terra só vem a ganhar. Eu sempre fiquei com isso na cabeça, mas eu nunca tive condição de comprar terra. E como lá tava preço de banana, todo mundo enlouquecendo, cara, eu falei, cara, Tainá, esse dinheiro tá sobrando, vamos comprar. Tinha carro, tinha moto, vendeu carro, vendeu moto, tudo velho. Carro velho, moto velho, vendeu tudo isso aqui, cara, juntou com esse montinho de dinheiro e compramos. Comprando o máximo que deu, cara, o máximo que deu. Então eu já tinha meu terreninho, comprando mais alguns e assim foi. Então assim, a gente aproveitou um pouco esse momento e a vida continuou. Continuei trabalhando. Continuou fazendo o que você tinha que fazer e tudo mais. Fazendo tudo que eu tive que fazer. E aí eu tive uma grande oportunidade na empresa que eu trabalhava de ter um cargo de supervisão. Você fala de grande oportunidade, Carlos? Aí eu vou estar falando assim, cara, você é um cara que constrói também essas grandes oportunidades, né? Porque assim, lógico, não é grande oportunidade que surge do nada. Às vezes você tá falando assim, nossa, grande oportunidade. Eu fico falando, eu acho que às vezes você tá muito modesto, porque assim... A gente agradece bastante. Porque você agradece muito a vida, né? E eu acho isso fantástico, assim, mas na verdade, cara, você construiu muita coisa, né? Sim. Aí, a gente voltando, como se diz, a grande oportunidade foi a seguinte. Por que eu falo que é uma grande oportunidade? Eu vou explicar para vocês. Eu fui num processo seletivo para uma vaga de atendente. Você é atendente de telemarketing. E nessa vaga, cara, eu botei na minha cabeça que ela tinha que ser diferencial na minha vida, cara. Eu tava cansado de trabalhar em 3, 4 empregos, eu tô cansado, eu preciso trabalhar. E fui nesse processo seletivo e dei meu melhor. Quando eu falo dar o melhor é ser diferente. Mais uma vez eu tô falando isso, gente, é ser diferente de todo mundo da sala. Eu falei, eu tenho que ser diferente de todo mundo da sala. Porque senão, cara, eu vou pro mesmo lugar que todo mundo da sala. Então, cara, se alguém resolveu me escutar, se eu tenho um processo seletivo onde eu posso ser ouvido, eu tenho que falar, cara, eu tenho que ser diferente. Beleza, aí começou o processo seletivo, falou da primeira pessoa. Por favor, se apresente, seu nome, o que você faz da vida, um pouquinho das suas experiências, o que você gosta de fazer. A menina pegou e falou, foi segunda, terceira, quarta cadeira, passou da primeira, segunda coluna, terceira, eu estava lá no meio da terceira coluna. Quando foi no meio da coluna, a mocinha pegou e falou para mim, Carlos, pode se apresentar. Na hora eu virei para frente, eu posso levantar? Ela falou, pode levantar. Eu falei, posso ir na frente? Ela falou, pode. Ninguém tinha levantado, ninguém tinha nem levantado, cara, ainda mais lá na frente. Cara, eu levantei todo simplesão, cara, mais simples, né, que eu era muito pobre nessa época. E levantei e fui lá na frente, falava tudo errado. Nossa, eu falava errado. Mas, cara, eu tinha que ser diferente. Sim. Entendeu? Eu fui lá na frente e falei, pessoal, boa tarde a todos, era na parte da tarde. Meu nome é Carlos e eu tô aqui para prestar um processo seletivo, igualzinho todo mundo de vocês. Eu tinha a mania do falava na época, ficava nervoso, e ficava, né? Eu vim aqui, pessoal, porque eu preciso muito da vaga, eu preciso trabalhar, entendeu? Eu tenho esposa, eu tenho 3 filhos, na época eu já tinha nascido já minha terceira filha,
Eu tenho 3 filhos. Tava com 3 filhos já? Já tinha 3 filhos nessa época. Por isso que eu comprei mais terreno, entendeu? Porque aquela mentalidade, eu só tinha 2 casas, e as 2 casinhas ainda estavam velhinhas, mas eu só tinha 2 casas, mas a que eu tinha também já morava, então eu contava 3. Mas eu pensei, cara, mas se a minha filha crescer e ainda estiver viva, eu vou ter que morar numa casa, então eu preciso fazer uma pra ela. Então, esse negócio de comprar terreno pra deixar essa casinha pra ela lá. Entendi. Aí, lá no processo seletivo, eu peguei e dei meu melhor. E tive esse incentivo de levantar, falei tudo lá, beleza. Aí onde eu te falo a grande sorte na vida que eu tive, a grande oportunidade que eu tive é o seguinte, cara. A moça que fez o processo seletivo, e por que eu amo a profissão de RH, cara? A moça que fez o processo seletivo, ela falou, tudo bem, senhor Carlos? O senhor já pode sentar. Aí eu peguei e sentei, acabou de fazer o processo seletivo com todo mundo. Aí ela pegou assim, pessoal, eu vou falar pra mim, todo mundo que eu falar pode ir lá pra fora. E começou a falar um monte de nome e eu caladinho fiquei aqui dentro e falei, pronto, será que quem foi pra fora passou ou será que quem foi pra fora foi mandado embora? Reprovado. Eu fiquei calado. Ela pegou o celular de fora lá, conversou com todo mundo, dispensou todo mundo. Eu falei, pô, acho que esse povo foi mandado embora. Aí ela pegou e falou assim, agora aqui eu vou chamar uma pessoa, essa pessoa, todo mundo que eu chamar pode vir aqui pra fora comigo de novo. Falou o nome do resto da sala, menos o meu. Você ficou dentro da sala? Cara, eu fiquei dentro da sala e a pessoa foi pra lá, eu falei, pronto, agora já era. O primeiro foi contratado, o segundo foi pra outra área, só sobrou eu que não vou passar. Eu vou ficar aqui na sala. Fiquei lá na sala e ela foi lá, conversou com todo mundo e todo mundo saiu também. Eu falei, não, cara, é impossível só eu ter passado. O processo seletivo era pra mais de... Cara, acho que eram umas 30 vagas, porque ele é mais sempre contrato mesmo, umas 30 vagas. Cara, e só eu fiquei, falei, não acredito que eu sou tão foda assim, só eu passei no processo seletivo. Não, eu fui o que fui reprovado. A gente sempre pensa assim. E aí ela chegou em mim e falou assim, Carlos, tudo bom com você? Eu falei, tudo ótimo. Aí, até mesmo, não sei se você perceber, sempre quando alguém me pergunta se tá tudo bom, eu sempre falo que tá tudo ótimo, mas deu dessa época. Então, assim, já tem 10 anos. E aí ela pegou e falou pra mim assim, Carlos, é o seguinte, eu tenho a vaga para operador de telemarketing, certo? Nessa vaga de operador de telemarketing você foi aprovado, entendeu? Eu gostei de você, gostei da sua iniciativa, eu acho que você tem realmente uma garra para vendedor, você tem isso. Só que nessa vaga, na época, era uma vaga onde o salário era muito positivo. Tinha uma certa empresa aqui em Uberlândia que estava com vagas para operador de vendas, né? Que era para trabalhar vendendo produtos do Santander na época, onde a comissão era gigantesca. Era muito grande. Na época, cara, o salário mínimo já não era tão grande igualzinho é hoje, mas era um salário razoável de 500 e pouco, 600 reais de salário mínimo. Só que o pessoal tava tirando a faixa de 4, 5 mil de salário como vendedor. Caramba. Telemarketing, era loucura, cara, era muito dinheiro. Era 2, 3 vezes o salário da supervisão, pra você ter noção. A comissão era muito alta, era muito boa. E a empresa estava sendo reconhecida no Uberlândia inteiro por essas vagas. E eu passei nesse processo seletivo. Eu falei, cara, ali tá a minha chance de mudar a minha vida. Só que aí a moça pegou e falou assim, só que... Cara, eu senti em você um espírito de liderança, cara. E eu preciso de 12 supervisores para essa operação. Só que supervisor, cara, o salário base era 1.000 e pouquinho na época. Então, assim, você tem a possibilidade de vender e ganhar 4, 5 mil, ou ter uma chance de disputar uma dessas 12 vagas para supervisor de outro projeto que vai vir aqui para a empresa, entendeu? Até mesmo esse projeto não foi para a empresa, ele não deu certo de vir, e aí é outra vida que segue, é outra história que segue um pouquinho diferente. E aí, cara, e assim, essa oportunidade de pensar é agora, Carlos, porque o processo seletivo seria amanhã, e no amanhã, eu lembro direitinho que era num sábado. Num sábado à tarde, porque essas pessoas teriam que viajar na segunda-feira para São Paulo para fazer um curso. Cara, eu sentei assim, eu falei, cara, eu nunca fui supervisor de nada, eu nunca mandei ninguém, eu não sei cara. Eu tô só aqui no 2º grau, não tinha faculdade nem nada, todo simples, humilde, cara, pobre de marré. Eu falei, cara, eu tô com essa oportunidade e agora, 5 mil e resolvo meu problema de ter que trabalhar em 2, 3 empregos ou virar supervisor. Para ganhar 5 mil, eu trabalharia 6 horas. Para virar supervisor, eu trabalharia 8 horas. Salário de 5 para cair para 1.000. Então já ia dar uma redução grande. Cara, eu fechei o olho e falei, seja o que Deus quiser. Eu falei, eu quero tentar disputar essa vaga para supervisão. E fui. Cara, olha, outra diferença, né, cara? Porque se fosse muita gente, ia olhar o dinheiro ali naquele... Já teria topado os 5 mil do outro ali. E às vezes eu fico olhando isso, sabe, cara, assim, de verdade. Como a gente às vezes corre muito atrás dessa questão do dinheiro em determinados momentos e esquece que tem um dia depois, né?
Que tem outras coisas, Tem outras talvez, coisas né? depois. Tem outras coisas, João, né? na hora da minha decisão, eu só pensei em uma coisa. O que eu entrei no processo seletivo, Aham. falando, eu tenho que ser diferente. Diferente. Se qualquer pessoa aceitaria, Aceitaria. eu tenho que ser diferente. Porque se eu não for diferente, eu vou conseguir a mesma coisa que as outras pessoas. Eu vou ser um operador de telemarketing que ganha 5 mil reais. Cara, eu quero ser diferente, eu quero ser uma pessoa diferente. Então, por isso eu aceitei o convite pro outro. E aí foi, cara, a viravolta da minha vida, foi o momento mais inusitado da minha vida. Por que inusitado? Cara, o meu processo seletivo foi muito louco. Por que eu falo que foi muito louco, cara? A gente tava numa mesa grande, todo mundo, cheguei lá no sábado lá. Não, pra começar, né? Eu cheguei lá na empresa top, bonita pra caramba, e começou a chegar todo mundo de terno. Os homens tudo de terno e pastinha. E as mulheres tudo de vestidinha, aqueles conjuntinhos, tudo bonitinho, cara. E bolsinha, com os currículos, com os trem. E eu lá de camisa rasgada, que era o que eu tinha na época, cara. Camisa com aquelas golas mastigadas que você já bateu no tanque lá em casa. Lá não tinha tanquinho mais de lavar. Mas você vai batendo ali no tanque ali pra lavar a roupa ali, a gola vai ficando toda mastigada. Eu com aquela camisa de gola toda surrada, botina da empresa que eu trabalhava de porteiro na época, cara. Então assim, eu fui com botina de porteiro e calça de porteiro, porque de lá eu tinha que sair pra ir pro serviço. Eu trabalhava naquela noite. E daquele jeito lá, cara, e meu currículo dentro do envelope, aqueles envelopes parecem papel de pão, era aquilo ali que eu tinha, cara. E todo mundo de pastinha, alternadinho pra vaga de supervisão. E eu sentei lá naquele banquinho lá junto com todo mundo e chamou a gente pra uma mesa, cara. Foi a sala mais bonita que eu já vi na minha vida até aquele momento. Eu nunca tinha visto uma sala de escritório tão bonita. Tinha um mesão assim. E aí eu sentei junto com o gerente e o coordenador, que ia ser da operação, e mais aquele 15 concorrentes, mais eu, para as 12 vagas de supervisão da época lá. E aí Cara, como que foi seu pensamento, assim? Você consegue se lembrar? Assim, eu lembro. Tipo, como que foi na hora que você entrou na sala, assim? Eu lembro. Tô muito ferrado. Muito ferrado. Cara, todo mundo bonito, todo mundo arrumado, todo mundo tinha uma história de vida. Eu não tenho nem experiência, não tenho nada. Quer dizer, eu tenho minha força de vontade. Cara, história de vida. Falando tudo errado. Cara, eu falava errado demais. Cara, eu falava problema. Nossa senhora, hoje em dia, graças a Deus, minha gestora não escuta mais eu falava problema. Mas na época eu falava problema pra tudo, cara. E isso lá, cara, aí lá começou. Eu lembro direitinho, da primeira pergunta foi o seguinte: qual a ferramenta crucial para um supervisor? Para trabalho, né, para desenvolvimento, que é a área que era para supervisão. Sim. Aí a primeira pessoa que estava lá na frente lá pegou e falou assim: a ferramenta crucial que a gente tem é o feedback. Que é através de feedback que a gente desenvolve a pessoa. Cara, eu olhei assim e pensei comigo. Falei, cara, o que é feedback? O que é feedback? Isso é um pau, é um porrete, é uma coisa que coloca ali do lado do cara. O que é feedback na minha vida? Cara, eu não tinha cultura pra isso não, João. Pra nada, cara. Eu falei, gente, eu escolhi. Eu larguei 5 mil pra isso. Aí, beleza. Aí chegou lá no outro lado, qual que é? A espinha de peixe, porque através do grau da espinha de peixe você vai levantando os melhores indicadores que os seus atendentes começam a atingir. Eu falei, cara, espinha de peixe. Que loucura isso. Loucura isso. Eu já imaginei o supervisor chegando lá, né, com o esqueleto de um peixe, né, e ele ali mexendo. Eu falei, não. E na minha cabeça pensando nesse tipo de coisa, né? Que aí assim foi passando e cada um foi falando uma coisa, uns 3, 4 focaram no feedback, que eu não sabia até então o que era. Eu falei, cara, o que eu vou falar? E na hora que ele falou assim, Carlos, e você? O que um bom supervisor tem que ter? Cara, eu fechei meu olho e falei, seja o que Deus quiser. Eu falei pra ele, cara, cadeira. Aí ele olhou e falou, cara, eu lembro da cara dele direito. Ele olhou pra mim, a cadeira. Mas por que a cadeira, cara? Eu falei, porque, cara, pra mim, qualquer supervisor, líder, chefe, cara, tem que ter coragem de levantar a bunda da cadeira. Deixa jeitinho, que essas palavras, tem que ter coragem de levantar a bunda da cadeira, cara, catar outra cadeira e colocar do lado do atendente dele e tirar as dúvidas dele. Se o cara tiver dificuldade, você tem que estar ali, você tem que mostrar que você é parceiro dele, que se ele fizer errado, ele vai fazer com você, se ele fizer certo, ele vai fazer com você. E eu acho que essa aí é a ferramenta principal de um supervisor, a cadeira. Eu tenho que ter uma cadeira pra mim, pra me colocar do lado do meu atendente e tirar as dúvidas dele. Ele olhou assim pra mim, e continuou, e seguiu a fila pra todo mundo. E esse cara foi inusitado o processo inteiro. Tanto que no final do processo, cara, o gerente me chamava de Carlão. Por que Carlão? Ele falava Carlão e a sala inteira caía na risada. Eu virei o motivo da risada da sala. Porque assim, ele perguntou, cada um fala um pouquinho da sua vida. Aí todo mundo falava, eu trabalhei 5 anos na empresa tal como supervisor, eu trabalhei tanto como gestor, eu fui desenvolvido com tanto, eu fiz faculdade disso e daquilo. Aí chegou na minha hora e falou assim,
Como eu falava muito errado e falava do meu jeito mesmo, ele já ele pegou liberdade comigo e falou, e você, Carlão? Que eu sempre fui grande, né? E você, Carlão? Conta um pouquinho da sua vida pra nós. Eu falei, só, amigão. Na época, eu devia ter, o quê? 14 anos, 13, 14 anos de casado. Na época, eu falei, eu tenho 14 anos de casado, tenho 3 crias em casa para criar. Aí todo mundo riu, aí cria, todo mundo riu do meu jeito de falar. Eu tenho 3 crias em casa para criar, meu negócio aqui é só ganhar o meu no final do mês e levar para casa. O sonho da minha vida, cara, é parar de trabalhar em 2, 3 empregos e começar a trabalhar num só. E poder ajudar pessoas, cara. E poder mesmo, gente. E poder ajudar pessoas para desenvolver elas. Então, assim, essa é minha carinha nisso aí, cara. Ele já tava até vermelho de tanto rir. O gerente que traindo já não se aguentava dentro da sala de tanto rir de mim, cara. Do jeito que eu falava. Acho que ele não acreditava que aquele ser tava ali fazendo o processo seletivo para aquilo. Mas, cara, toda a vez que eu falava, e esse foi o grande segredo, eu olhava no olho dele e ele via que o meu olho brilhava. Brilhava de vontade de ter aquela oportunidade de estar ali. Eu não tinha preparação, não. Eu não tinha conhecimento, não. Mas a vontade de estar ali eu tinha. E isso ninguém mais naquela sala tinha. Porque todo mundo ali era engravatado, todo mundo pensava de uma forma diferente, todo mundo já tinha uma estrutura de trabalho, mas eu não tinha estrutura de trabalho. Todo mundo pensava igual, na verdade. Eu tinha a necessidade de trabalhar, entendeu? Que se eu não tivesse meu trabalho, cara, eu tinha que ter. E foi o meu único diferencial. E aí no final ele falou, gente, eu vou falar aqui 12 nomes, e os 12 nomes que eu falar, as pessoas com qual eu não falar o nome, por favor, me esperem ali de fora. E ele começou a falar, Ciclano, Beltrano, 5º, 6º, 7º, 8º, e eu só murchando debaixo da carteira. E o 8º, 9º, eu já estava preparando aqui já para levantar, no 11º. A hora que foi no 12º, ele olhou assim, deu uma risadinha, eu falei, eu sei, Carlão. Nossa, cara, aquilo ali tirou um peso das minhas costas. E aí todos os outros levantaram, saíram da sala, e ele pegou e começou a explicar mais ou menos como é que fosse a função. Você ficou? Eu fiquei. E aí eu fui um dos 2, eu fui o 12º que ficou. E aí ele começou a falar, aí ele pegou só, primeiro a gente vai mandar uma remessa na segunda-feira, essas pessoas vão pegar um avião. Quem aqui tem medo de avião? E aí você tá amigão, nunca nem vi, nem de longe. Nem de longe eu vi uma, mas eu vou pra lá. Aí ele pegou e falou, não, primeiro a gente vai mandar 6 pessoas, as pessoas vão fazer o treinamento, depois na outra semana a gente manda mais 6. Né? A empresa vai pagar passagem, hotel que vocês vão ficar, cara, eu fiquei naquela cara, eu vou andar de avião, cara, a empresa vai pagar um hotel, cara, isso pra mim que era pobre, que não tinha nem saído do Uberlândia, aquele show de bola, eu falei, que é tão importante demais, fui embora correndo, saltitando pra casa, falei, nossa, não consegui um serviço onde eu vou ganhar 1.000 e pouquinho por mês, ou seja, eu ganhava isso, mas isso em 2, 3 empregos, agora eu vou ganhar num só, não, era os 5.000, Sim. Vamos lá, mas, cara... Era num só. Isso, você supervisor, cara, eu falei, nossa, aquela coisa louca, eu cheguei em casa todo felizão pra minha esposa, amor, aí eu cheguei em casa assim, amor, eu não passei na vaga. Aí ela falou pra mim, nossa, amor, mas beleza, a gente continua trabalhando, lutando. Não, eu passei pra outra vaga, eu passei pra vaga de supervisão e falei pra ela, e já começou a chorar, né, já começou a comemorar isso e aquilo. Belezinha, aí foi toda uma luta lá na empresa pra crescer, desenvolver. Mas deu certo. Deu certo. Deu certo, você passou, você foi lá. Passei, fui lá trabalhar. Só que aí a empresa não veio. Aí quando a empresa não veio, cara, veio outra dificuldade na vida. Todos os outros 11 supervisores foram realocados para outra área. Menos o Carlos. Por que não o Carlos? Porque o Carlos não tinha experiência, o Carlos não tinha currículo, o Carlos não tinha nada disso. E quem me fez o processo seletivo seria o supervisor daquela área, não das outras operações que tinham lá. E todos os coordenadores iam pegando ali por quem que ia aqui, e o Carlos foi ficando. Até que uma pessoa olhou pro Carlos, a mocinha que trabalhava no RH. De novo. A coordenadora do RH da época, lembro dela direitinho, é uma mãe pra mim até hoje. E ela olhou pra mim e falou, o que aquele menino ali? É um supervisor que não tem operação. Ela virou pra mim e falou, deixa eu te falar um negócio, eu tô viajando, a gente vai fazer um trabalho ali em Monte Alegre ali, e eu preciso de uma pessoa para sair na rua. É isso mesmo, cara, sair na rua, debaixo de sol e chuva, para pegar cartaz no poste. Para pegar cartaz no poste lá, chamando o pessoal para trabalhar aqui. Tô precisando de uma pessoa, você tá aí parado. Quer essa oportunidade? Eu falei, fui contratado para trabalhar, independente do serviço, menino, quem já foi pedreiro, pintor, balconista, de tudo, pregar cartaz? Tô dentro. Eu vou ganhar 1.000 e pouquinho como supervisor para pregar cartaz? Tô dentro, fichado. Peguei, mas tentei a disponibilidade de viajar para amanhã. Foi embora. Tô dentro e fui.
E aí comecei a fazer esse trabalho com ela, me apaixonei pela área, ela me desenvolveu bastante, cara, principalmente o meu linguajar, meu jeito de falar, porque chegava na hora de fazer palestra, ela falava, vai lá, negrão, vai lá, faz a palestra lá. Então, Você eu tinha ia que lá, explicar a eu vaga. tinha que explicar sobre a vaga, porque aquele multidão de gente, aquele monte de gente, e isso me obrigava entendi. a falar mais corretamente. Ela sempre me puxando a orelha, falou, tem que falar assim, não é problema, é problema. E foi me ensinando, e assim, isso eu fui desenvolvendo, e sempre mostrando pra ela que eu sempre tive vontade de trabalhar. E isso, cara, me deu uma oportunidade de entrar, em vez de ser supervisor operacional, que eu ia ser lá, mas me colocou como um assistente de RH. Ou seja, Caramba. cara, eu vou ser um assistente de RH, assim, o importante para mim é o seguinte, na época, eu receber meu salário e continuar ganhando meu salário e trabalhando na empresa. O que eu vou fazer, para mim, é indiferente. Gente, 90% das pessoas que eu conheço que estivessem na situação que eu estava, não aceitaria esse processo. Não aceitaria, com certeza não. Mas eu aceitei. Eu falei, cara, tá tudo certo. Porque falou assim, porque daí a pessoa ia entrar num processo de ego, né, cara? Tipo assim, mas eu passei pra supervisão. Cara, eu vou ser assistente de RH, pra entregar panfleto, esses trem. Cara, você tá doido? Eu contratei pra ser supervisor de operação, ter um status, algo assim. Não, cara. Cara, eu só pensava numa coisa, ser diferente das outras pessoas, cara. Sim. Se ninguém faz isso, então todo mundo eu vou fazer. Vamos lá. Só que eu não pensei só nisso, cara. Eu pensei, cara, eu tenho que entrar ali e eu tenho que crescer. Então, eu comecei a ver oportunidades na empresa para crescimento, áreas a qual eu poderia estar desenvolvendo, e junto com isso comecei a estudar, cara. Voltei a estudar, entrei na faculdade de RH, comecei a fazer a faculdade para que fosse evoluindo tudo junto, tudo isso com a minha gestora na época. Sempre me posicionando, me passando as melhores coisas, o melhor caminho que eu deveria estar seguindo, tudo. E aquele outro projeto da minha casinha sempre seguindo junto. Eu continuava morando na mesma casinha. Você continuava morando no mesmo lugar? Mesmo lugarzinho, com as mesmas coisinhas. Esqueci os terreninhos que eu comprei. Você deixou eles... Tenho eles, mas eles estão lá. Não tinha dinheiro para mexer, tá lá do mesmo jeitinho que tá ali, e eu tô aqui, fui trabalhando. Com isso, cara, a vida foi passando, foi evoluindo, cada passo que eu dava para frente, minha condição financeira melhorava, a condição financeira melhorando, eu nunca gastei um centavo. Se você pegar e falar assim, hoje, Carlos, de todas as empresas que você já gastou, quanto você tem delas? 100%. Eu nunca gastei um acerto meu em algo que eu não tenho hoje. 100% de todos os meus acertos, 100% você investiu em alguma coisa que virou um bem seu. 100% das minhas férias sempre foi investimentos de patrimônio que eu tenho hoje. Por quê? Eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte, gente. Hoje, o seu dinheiro é um pedaço da sua vida. Se você tiver isso como ideal, se você pensar que todo o dinheiro que você tem, você teve que dar algo em troca desse dinheiro, esse dinheiro não veio de graça. Se você trabalhou para ganhar esse dinheiro, você deu o seu tempo, você vendeu o seu tempo para ele. Eu não considero que eu vendi o meu trabalho, e sim, eu vendi o meu tempo de vida para me ter esse dinheiro. Porque quando a gente pensa que eu vendi o meu trabalho, né, o seu trabalho, você pode trabalhar e reconquistar aquele dinheiro de novo. Mas se você pensa que você vendeu uma parte da sua vida, uma época da sua vida, tem como você revender, reviver aquele tempo? Não tem. Tempo é uma coisa que se você vende, acabou, o dinheiro entrou para você. Então, da mesma forma que você valoriza o seu tempo de vida, você também tem que valorizar o seu dinheiro. Porque se ele foi embora, foi um pedaço da sua vida que foi embora, cara. Entendeu? Muitas pessoas chegam na idade que eu estou hoje e pensam o seguinte, cara, eu devia ter trabalhado mais lá atrás. Se eu tivesse feito isso lá atrás. Mas por que essas pessoas pensam isso? Porque nesse momento foi onde elas caíram na real, que o tempo lá atrás não vai voltar. Não volta mais. Não volta mais, entendeu? E aquelas pessoas que valorizaram aquele tempo gasto lá atrás, hoje são chamadas de do velho da lancha, entendeu? São essas pessoas, são pessoas que valorizaram o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Quem ganha muito, valorizou muito. Quem ganha pouco, valorizou alguma coisa que vai chegar. E que legal, porque você veio de uma situação onde se a grande parte das pessoas que vieram, né, ou que passaram por ela, não tem esse pensamento que você tem, né? Você até estava falando. A maior parte das pessoas evoluíram lá onde você estava. Muita gente evoluiu, assim, não foram tanto, bem poucas pessoas evoluíram, né? Mas assim, cada um evoluiu de acordo um jeito. com o jeito que achou, entendeu? Exato. Isso, cada um de acordo com o seu sonho. Eu acho que quem sonha em ter uma casa, cara, você vai conseguir ter uma casa.
Quem sonha em ter 2 casas vai correr atrás do sonho de 2 casas. O meu sonho sempre foi ter uma casa para cada filho. Então, se eu tinha 3 filhos, no meu sonho eu deveria ter 3 casas. Só que aí teve uma grande mudança na minha vida, que foi do meu outro lado, que foi o meu lado profissional. Então, assim, eu comecei a me profissionalizar, melhorar o meu status no trabalho, comecei a ganhar mais no meu trabalho. Legal. Se eu ganho mais no meu trabalho, eu consigo gastar mais? Não. Eu consigo investir mais, entendeu? Eu continuo no mesmo patamar que eu estou, porém eu começo a investir mais. Comprar ativo, então, né? eu começo a pegar as minhas casinhas que estavam sem reboco e começo a rebocá-las. Pego as minhas casinhas que estão caindo e começo a erguê-las. Casinhas que são de 2 cômodos, começa a passar para 3, começa a passar para 4, começa a aumentar o meu aluguel me gera mais renda. Com essa renda, terreno valorizado, asfalto já, e eu tenho alguns outros terreninhos que eu tive na oportunidade lá atrás, cujo eu aproveitei e fiquei sem nenhum dinheiro, vou ter que dar IVA de novo. Sim. Mas tá ali parado, ali é um investimento para o futuro. Sim. Se eu vou ter dinheiro para construir, só Deus sabe o meu esforço, vai depender de mim. Se eu esforçar, eu vou ter. Se eu não esforçar, os terrenos tá ali, eu passo a dificuldade, vende e volta para trás. Mas a minha intenção nunca foi dar um passo para trás, e sim para frente. Sim. Então comecei a trabalhar, começou a gerar uma rendinha melhor ali. Primeiro juntei meio de salário, 2, 3, 4, fui juntando junto com o aluguel, colocando, comecei a fazer a minha 3ª casinha de aluguel. Sem ser que eu morava. Então, sem ser que você morava. Sem ser que eu morava. Então, no meu terreno eu já tinha 3 casas. Em outro terreno meu, eu comecei com a própria Você construiu casinha. Em outro terreno, você construiu uma casa outra lá. Casinha. Uma outra casinha simplesinha. E aluguei essa casinha. Vindo que isso era bom, falei, cara, hoje eu vivo tranquilamente por conta que o meu salário é melhor na empresa? Sim. Mas o que me dá uma vida mais tranquila e me gera dinheiro para que eu possa investir mais? É o quê? As minhas casinhas de aluguel que eu tenho aqui. Então, cara, eu acho que está na hora de eu trocar meu sonho. Porque eu já realizei o sonho de eu deixar uma coisa. Cara, porque se eu consigo deixar uma casa para cada filho, por que eu não poderia conseguir deixar uma colônia de casa para cada filho? Então, nesse exato momento, eu virei o start da minha vida, cara. Porque, cara, se eu já estou começando a ganhar bem, cara, assim, não é bem, mas já tem uma condição, melhor do que eu tinha, bem melhor do que aquilo, tendo uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Cara, se eu já estou ganhando aqui já com 3 casinhas, cara, e se eu deixasse uma colônia para cada filho? Cara, eu vou em busca desse sonho. E acreditei, João, eu coloquei na cabeça, eu quero é isso, e comecei a juntar dinheiro, e nisso se passaram 10 anos. Passou-se 10 anos, né? 10 anos se passaram, e eu lá na empresa trabalhando lá, houve pandemia e tudo mais. E aí, cara, eu vi a oportunidade de eu estar saindo da empresa onde eu trabalhava. Então, quer dizer, você ficou até a pandemia agora, até 2020. Sim. Eu trabalhei quase 10 anos na empresa. Foi, cara, 8 anos. Foi em volta de 8 anos, entre 8 e 10 anos que eu trabalhei lá na empresa. E aí eu saí da empresa porque eu já estava com uma mentalidade já formada, né? Eu já tinha já aonde eu queria chegar na empresa, né? As minhas casas que eu tinha de aluguel na época eram 4 casas de aluguel. Elas já estavam formadinhas, prontinhas, já me geravam uma certa renda que já me davam durante esses 10 anos aí você foi melhorando essas casas, você foi melhorando essas casas, melhorando a condição de vida, comprando carro melhor do que o outro, e aí onde eu conheci o Uber, né? Então assim, eu saía da empresa 6 horas da tarde, caía no Uber, trabalhava no Uber ainda até mais ou menos por volta mesmo trabalhando na empresa, você ainda fazia Uber? Trabalhando na empresa, ainda criei um biquinho que foi Uber, entrei pro Uber e comecei a trabalhar no Uber. E o Uber nessa época, cara, como foi bem no começo, foi muito positivo para mim, porque tinha muito pouco motorista, então tudo era novo e eu acreditei e fazia um bico. Então até então fiquei alguns anos trabalhando na empresa e de Uber. Isso uns 2, 3 anos. Depois de 3 anos que eu já estava no Uber, eu já conhecia bastante, houve a pandemia, a empresa começou a reduzir alguns funcionários que tinham salários altos na época, né? E aí eu peguei e falei, opa, tô aqui, e aí deu certo, eu saí da empresa, e aí é onde todo mundo pensa, saiu da empresa, e aí, cara, quase 10 anos de acerto, ficou bem. Bom, aí foi onde eu pensei. Falei, cara, tô com meus terreninhos ali vazio, quero fazer mais renda, então o que eu vou fazer? Cara, peguei 100% do meu acerto, comprei daqui da mesa, mais 3 casas. Você construiu mais 3 casas? Mais 3 casas na época com o meu acerto lá. Juntei mais uma grana que eu tinha, comprei a chácara lá onde eu moro hoje e não parei. Mesmo assim, saí da empresa, caí de cara no Uber trabalhando o dia inteiro, então já tinha 4 casas de aluguel com mais 3 casinhas de aluguel, né? Então, ou seja, cara, com 7 casinhas eu tô aqui tranquilo, recebendo aluguel das 7,
casas, trabalhando no Uber, vamos viver a vida. Moro aqui na minha chacrinha e tô tranquilo. Então, com 7 casas, mais a chácara. Nessa época, sim. Quando eu saí da empresa lá, eu tinha 7 casinhas de aluguel, mais a minha chácara onde eu morei. A minha chácara que eu comprei, cara, foi com o mesmo pensamento de quando eu comprei minha casa. Comprei ela mais simples possível, tinha só 2 cômodos construídos no tijolo, né? Tinha só o mesmo esqueleto da casinha lá. Comprei ela, mas eu falei, cara, se eu continuo morando na minha casinha que tá pronta lá de aluguel, entendeu? Eu vou gastar dinheiro aqui para reformar e estou morando lá. Então o que eu vou fazer? E aí, vem cá. Vamos dar um passo para trás, para depois a gente dar 2 para frente. Então, o que você precisa fazer? Eu falo, vamos para a terra de novo, nós vamos morar na roça. Nós 2 na roça. Mas isso é recente, Uber, Carlos. Faz 2 anos que Mas é recente, isso é recente, cara. Isso que eu tô te falando, Isso tem 2 anos. Isso tem 2 anos, mas eu dei o passo para trás de novo. Mesmo tendo 7 casas prontas, eu fui morar numa estrutura de tijolo de novo com a minha esposa. E esse é o X da questão do porquê que eu valorizo tanto a mulher que está ao meu lado. Porque ela estava comigo nos bons momentos, nos piores momentos, no bom. Se eu tiver que retroceder de novo, ela vai retroceder comigo. Se eu tiver que vender todos os carros que eu tenho hoje e andar de ônibus, ela tá junto na parada. A gente sempre tá junto. Porque a gente, cara, ela tem o olhar de confiança no esposo dela, entendeu? Eu tenho o meu ponto de segurança com minha esposa, que saber se eu tomar um tombo hoje, ela tá comigo, contigo, acabou. Entendeu? Ela tá comigo para todos os momentos, entendeu? Então isso é o que me dá essa liberdade de pensar que, cara, eu preciso dar um passo para trás para mim depois dar um passo para frente. E assim foi, cara. Eu saí da minha casa era a melhor estruturada que eu tinha, então só o aluguel dela me rende, né, um bom aluguel, um bom aluguel, uma renda de quase 1.000 por mês. E então eu deixei de ter esse conforto e fui para a chácara onde nem um muro tinha, tudo aberto na cerca e tudo ali. Falei, cara, eu vou morar eu e minha família, meus três filhos aqui e bora para isso aqui. E bora. Aí, cara, eu entrei lá e comecei a trabalhar no Uber. Quando eu falo comecei a trabalhar, eu já trabalhava, já tinha uns 3 anos. Só que era só bico. Mas agora eu comecei a trabalhar ferrado. Acordava cedo, fixo, e até no final do dia, e lavoura dentro e vamos trabalhar. Chegava em casa de novo, o pessoal lá em casa. E nisso, cara, eu comecei a pegar o dinheiro do Uber que eu tinha pra mexer na chácara, pra ir aprimorando, rebocando, fazendo mais um banheiro, murando devagarzinho, né? Esse tipo de coisa. Eu tinha aquela vontade de colocar uma piscina em casa, então eu falei, cara, eu vou entrar numa conta louca, cara. Fui lá, comprei a piscina, paguei 25 mil reais na piscina, não tinha dinheiro para comprar. Comprei tudo em cheque, financiado para vir, acreditando que meus aluguel da casa vai pagar aqui, e comecei a fazer aquela estruturação. Aquele sonho de ter uma chácara legal para mim morar, aquilo. Isso tudo há 2 anos atrás. E grudei dentro do Uber muito bem, dentro de mais ou menos 7, 8 meses. Até que deu um outro estalo na minha mente. Cara, eu parei um dia, trabalhando igualzinho esconguento, cara, igualzinho um louco, chegava em casa exausto, rodava o dia inteiro, 300 km, 320 km, e comecei a pensar, cara, tem algo errado, porque eu tô assim de novo, eu tenho que voltar às minhas origens. Qual que é as minhas origens? Pensar diferente, ser diferente. Aí eu comecei a ter a minha visão do que eu vivo, do que eu convivia na época. E o que eu convivia na época? Uber, eu convivia com Uber, eu convivia com um mundo velho de motorista. Falei, cara, eu tenho que pensar diferente dos motoristas, por quê? Eu tô rachando, cara, 8, 9, 10 horas direto aqui ó, no volante aqui, dirigindo, para ganhar meus 3, 4, 5 mil reais por mês de renda, que era o que eu ganhava na época como motorista de Uber, fora meus aluguel, que eu não considero aluguel renda. Aluguel é investimento. Sim. Dinheiro do aluguel só vai para investimento, e o dinheiro do aluguel sendo guardado, sempre. E aqui eu focado e o Uber trabalhando, cara. E aí eu cheguei no ponto, falei, cara, eu tô igualzinho um robô, eu tô igualzinho Uber. E eu não sou Uber, entendeu? Eu sou uma pessoa que quer ser diferente. Então eu tenho que começar a pensar, cara, os grandes Ubers, o que esses caras fazem para sair dessa vida? Porque eu tô entrando num beco que eu tô vendo que não tem saída, cara. Meu carro estraga essa semana, estraga semana que vem, estraga na outra semana, e aí eu conserto o carro e eu venho. Cara, voltado pro Uber, voltado pro meu meio, cara. O que eu posso estar fazendo, cara, para ganhar uma renda extra, um negocinho? E aí eu comecei a entender, cara, que todo mundo tá começando a parar de trabalhar fichado para trabalhar de Uber. Os caras é louco. Por que eu pensei que os caras é louco? Porque assim, cara, é cara que é lixeiro. Eu vou virar Uber, que Uber virou festa, os caras tá ganhando dinheiro, eu vou virar Uber. O cara é pedreiro, aí eu vou virar Uber. Eu vou lá, vou tirar minha carteira e vou virar Uber, isso e aquilo. O cara é servente, eu vou virar Uber e tudo. E aí eu comecei a dar uma olhada na redondeza e o que eu pensei? Falei, cara, eu preciso pegar mais Uber.
Porque eu tô tendo até então só a minha opinião, eu preciso entender algo diferente, cara, eu preciso entender disso, Aí como você é que começou isso a pegar funciona. Uber. Eu comecei a pegar Uber. Eu pegava o Uber pra ir pra um lugar, para o outro, e começava a conversar com os motoristas. Cara, aí um belo dia, cara, eu peguei um cara que trabalhava de lixeiro, corria atrás do caminhão, do lixo mesmo. Cara, muitos falavam assim, cara, você sabe que é falavam que era a profissão do sonho, né? Porque lá no meu serviço, lá quando eu trabalhava lá na empresa lá que eu era gestor, e aí tinha um funcionário meu que falava que o sonho da vida dele era ser catador de lixo, né? Andar atrás do caminhão, cara, que é uma profissão extremamente digna e eu acho muito top, porque os caras sempre trabalham feliz, jogando, gritando, aquele negócio, aquela alegria. Aí eu peguei e perguntei, mas por quê? Não, cara, porque a única preocupação que eu tenho é de não esquecer o saco de lixo, de não perder o caminhão. Eu só não posso perder o caminhão. Se eu tô com o caminhão grudado aqui, eu pego o lixo, jogo aqui, então minha preocupação é só essa. Porque até então eu passava muita demanda para os meus assistentes. Meus assistentes ficavam loucos. Mas que tanto de demanda que é isso? Não, eu tenho que virar catador de lixo. Eu só tenho que preocupar em perder o caminhão. Eu tô cansado de preocupar com questão de coisa. Então, essa é a profissão que eles queriam, cara. E aí, um belo dia, cara, eu catei um motorista. Ele era catador de lixo. E aí, cara, o cara tava super feliz. Mas muito felizão. Mas feliz mesmo, cara. Ele tava limpinho, cara, todo arrumado, engomado, mas bonito. E eu olhei pra ele assim e falei, cara... A minha pergunta foi essa, não foi o que ele era. A minha pergunta foi assim, cara, por que você trabalha de Uber tão bonito desse jeito? Eu acho que o cara até achou que eu tava cantando mesmo. Eu perguntei, por que você trabalha tão bonito desse jeito? Mas com todo perdão, cara, porque assim, eu sou motorista de Uber, mas eu trabalho todo desleixado, cara. Eu trabalho com camisa de manga acabada, relaxado, de bermuda, e você tá aí todo engomadinho. Ele falou, cara, eu sempre quis trabalhar assim, cara. Eu falei, como assim você sempre quis? Não, filho, porque até ontem eu corria atrás do caminhão de lixo, cara. Eu era catador de lixo realmente, cara. E o que eu fiz? Patrão, eu saí do meu emprego. Eu falei, por que você saiu do seu emprego? Eu trabalhei muito tempo lá, acabei um serviço muito cansativo, cara. É um serviço honrado, gosto bastante, dou valor porque eu trabalhei muito tempo com isso, cara. Mas, cara, eu queria algo melhor. E aí, cara, um vizinho meu falou que era Uber e ganhava muito dinheiro, cara. E eu entrei pra dentro, tive coragem, fui lá, aluguei esse carro aqui pra me trabalhar, cara. E aí, eu tô aqui. Eu vou pagar, cara, 500 conto toda semana desse carro. Mas, cara, eu ando limpinho, eu ando cheirosinho, eu posso andar alinhado do jeito que eu quero. As minas, cara, deu um estalo. me canta, cara. E eu tô aqui, cara, de carrão top. Que dia que eu consigo comprar um Gol Zero desse aqui? A gente tava num Gol, cara, última geração, novinho. Que dia que eu consigo comprar um carro desse aqui, cara, trabalhando do jeito que eu trabalho, cara? Não dá, cara, não dá pra me financiar esse carro, entendeu? Eu não tenho score pra financiar esse carro. Eu já tentei, eu tinha renda, eu tinha salário fechado, mas eu não tenho score pra comprar. Então o que eu fiz? Eu aluguei, cara, e comecei a trabalhar, tô aqui ganhando dinheiro e tô super feliz, cara. Porque eu tenho que pagar 500 por semana, mas toda semana eu tiro 1.500. Então 1.000 fica pra mim, 500 eu dou pro carro. 1.000 já é quase o meu salário que eu ganhava lá por mês. Eu tô ganhando 1.000 por semana aqui, eu tô feliz. 4 semanas me dá 4.000, me dá 3.000, 4.000 reais. Pra quem ganhava 1.500, 1.800 reais, eu tô bem. Isso na época que eu encontrei o cara lá. Cara, e só aquele estalo. Pum. Falei, cara, o cara tinha uma vida difícil. Passou por uma vida onde trabalha-se muito, mas o trabalho é mais fácil, é muito trabalho. Cara, o Uber rala pra caramba, a gente sofre. Só quem trabalha de Uber sabe o tanto que é difícil, as dores no joelho, devido a passar marcha demais, o tanto que a gente sofre, cara, o tanto que a gente queima no sol. Mas você sair de um serviço onde te dá uma condição de risco muito maior do que a que ele tem hoje e ainda estar feliz com isso, tem alguma coisa ali onde eu posso entrar e posso investir. E aí eu me lembrei da hora que ele falou, cara, então assim, como eu não tenho score, não tenho condição de comprar um carro, eu aluguei um carro. Cara, na hora eu vi o flash da minha vida. Aquela casinha de 50 reais. Sim. É o cara que não tinha condição de pagar um aluguel maior. Sim. E agora eu tô convivendo com a mesma coisa. O cara que não tem condição de comprar um carro. O cara que tem condição de estar pagando um aluguel com o próprio carro, entendeu? Eu pensei, cara, tá aí o que eu precisava. Do mesmo jeito que eu alugo casa... Eu alugo carro. Sim. Eu só preciso ter carro. Então, assim, eu tô sempre situação, eu só preciso ter carro. E como é que consegue carro? Você botar na cara pra dentro acreditando e pronto. Só que, cara, o investimento é muito alto. Sim. É um investimento alto. Porque cada um carro que você vai comprar aí, cara, um carro hoje em dia que roda no Uber legal pra não te dar trabalho, cara, é acima de 45 mil. Sim. Eu não tenho 45 mil. Eu não tinha 45 mil. Mas eu tinha coragem. Eu tinha coragem, a determinação que eu preciso ser diferente de todo mundo. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o meu carro, que é o que eu tinha na época, e falei, eu vou alugar o meu carro. Por quê? Cara, eu fiz as contas. Eu trabalhava no Uber dia inteirinho para rachar e para chegar no final do mês eu ter livre os 5 mil livre, certo? Porém, eu consumi
todo o meu mês trabalhando 8 horas, 9 horas, 10 horas para ter aquilo ali. Se eu alugasse o meu carro, eu iria ter uma renda de 500 por semana, então isso contando que o carro não estragaria, que seria abençoado, tudo, Amém. porque até então não tinha aquele conhecimento, não tinha uma pessoa para me falar esse caminho que você tem que seguir, tudo. Eu falei, cara, eu vou arriscar. Vou arriscar. O que eu tenho a perder é meu tempo. Qualquer coisa eu pego meu carro para trás e volto pro Uber de novo. E assim vai indo. Por enquanto, o que eu vou fazer, cara? Eu vou me manter com a minha renda das minhas casinhas de aluguel, das minhas 7 casinhas de aluguel. Então, me mantive com essa renda das 7 casinhas, parei de guardar para investimento. Peguei, porque o investimento estaria de outra forma. Sim. Peguei aquele investimento. Você só trocou, né? Isso, peguei aquele investimento, comecei a utilizar dele para me sobreviver e peguei aquele carro meu e passei ele para aluguel. Feito isso, cara, o cara alugou o carro, começou a me pagar toda semana certinho. E eu comecei a ter receio do cara não pagar, assumir com o carro, várias outras coisas que poderiam acontecer. Mas o cara começou a me pagar certinho toda semana, quentinho. Isso começou a gerar, e eu já tive isso, falei, cara, se eu conseguir isso com o carro, cara, eu tô precisando arrumar mais carro. Comecei a ir no mundo, velho, de colega meu, falar, amigo, se eu te falar um negócio, eu tenho uma ideia, essa ideia é top e talvez você queira embarcar comigo. É o seguinte, alugar carro dá dinheiro. Dá dinheiro, eu tô ganhando com o meu, entendeu? Não tenho um carro para andar agora, mas é o que eu tô pensando na gente comprar um outro carro. Vamos comprar nós dois juntos. Nós vai lá, financia um carro e nesse carro financiado nós vamos alugar ele. O carro vai ser pagar, vamos supor que a prestação seja aí uns 1.500 conto de prestação. 2.000 por mês, a gente tá ganhando 500 de lucro. Mas aí tem, lógico, né, cara? Tem seguro, tem tudo isso que depois eu fui descobrir conforme eu fui alugando. Você viu que na verdade não era só. Não era somente aquilo. Então o que a gente fez? Né, eu já fiz a proposta diferente depois, porque falou, cara, 1.500 não vai dar, vamos tentar pegar um carro mais ou menos uma prestação de R$1.000, entendeu? Então a gente vai ter que dar uma entradinha maior, pegar um pouquinho da minha economia, você pega um pouquinho da sua junto e a gente pega e aluga junto. Meus amigos tudo falou, você é louco? Ninguém quis fazer. Ninguém quis fazer. Você tá doido? O cara pega esse carro e some no planeta. Uns nem me respondeu. Até hoje eu tô esperando a resposta deles. Entendeu? O cara, você tá doido? O cara some no planeta com esse carro aí, meu investimento foi tudo embora. Então o que eu fiz? Cara e coragem. Cara e coragem. Fui lá, financiei um carro. Chamei minha filha e falei, você confia no seu pai? Falei, confio. O pai vai tirar um carro no seu nome. Ela falou, pode. Fui lá e tirei um carro no nome dela. E aí, só que pra estratégia dar certo, lógico, né, cara? Pode, mas a gente sempre fica com o pezinho atrás, né? E aquele negócio, cara, eu tô usando o nome da minha filha, porque eu já tinha um financiado no meu. Então agora não dá pra financiar 2 no meu. Não vou financiar em um no dela. E aí, cara, eu peguei e falei, ó, é o seguinte, eu tenho uma proposta que vai mudar a sua vida. Entendeu? Até então, minha filha não tinha a casa dela própria. Falei, ó, eu vou comprar mais um carro, vou arrumar um trabalho melhor para o seu marido. O marido dela na época trabalhava de vendedor dessas lojinhas que coloca capinha de celular. Vou fazer uma proposta boa para você. Eu vou tirar seu marido dessa vida ali onde ele ganha um salário mínimo, ele vai passar a ganhar quase 3.000 por mês, entendeu? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou investir nele. Eu paguei eu ajudei ele, não paguei, ele pagou, né? Eu só emprestei dinheiro e depois ele me pagou normal. Então, assim, não foi nada de graça, eles sempre ralaram bastante para ele. Então, eu emprestei um pedaço de dinheiro para ele incluir na carteira dele a carteira que a gente precisava de carro, para ele poder dirigir o Uber, e aí trouxe ele pro Uber. Saiu do emprego dele, trouxe ele pro Uber, né? Ajudei eles a comprar a chácara do lado da minha chácara para eles morarem próximo de mim. Então hoje eles moram lá, pagam a chácara. Eles já pagam a chácara deles. A casinha dele própria, tudo lá. E esse carro que eu tirei no nome da minha filha, eu aluguei pro meu genro. Por quê? Eu perderia aquele risco de perder o carro. Vai que esse cara some no planeta aí com mais um carro, meu filho, eu vou ficar vida. Quer dizer, foi uma questão ganha-ganha, né? Um ajudou o outro. Entendeu? Eu ajudei ele a sair daquela vida que ele ganhava um salário mínimo. E hoje ele ganha mais. Hoje ele ganha bem mais, tem uma vida mais confortável por conta disso. E também me ajudei porque eu consegui conquistar mais um carro e o próprio aluguel do carro vai pagando o carro. Então ele me paga o aluguel do carro normal, eu alugo para ele o carro, certo? E ele tira o ganho dele, vai me pagando, e com esse dinheiro eu pago a prestação do carro e a nossa vida vai seguindo, entendeu? E a nossa vida ficou bom para ele, que ele conseguiu um salário melhor, e ficou bom para mim, que eu consegui uma pessoa de confiança na época, né? Que a gente ficava mais desconfiado de estar alugando, para alugar para ele. Isso já vai fazer
né? Quase um ano e um quebrado, quase 2 anos aí que ele tá com o carrinho dele lá e tá ganhando dinheiro, o dinheirinho dele, eu tô aqui pagando a minha mensalidade normalzinho do meu carro e assim vai. Cara, e eu fui vendo que isso era bom, então eu já tinha 2 carros de aluguel. Com 2 carros de aluguel, cara, eu peguei, cara, eu tenho que criar um jeito aqui de conseguir comprar um outro carro e assim foi. E uma coisa que eu sempre tive comigo na vida, cara, foi sempre pagar o que deve. Quem me conhece, como se diz, a gente abre isso aqui pro Uberlândia inteira aí, pro Brasil todo aí, todo mundo sabe que eu não deixo ninguém de pagar, nunca deixei de pagar ninguém, nunca deixei uma dívida, sempre fui correto com as minhas coisas, porque, cara, para você, pro bem voltar para você, você tem que plantar bem, se você planta coisa boa, você colhe coisa boa. Então, sempre paguei todas as minhas dívidas, então, tinha amigos, garageiros, esse monte de garageiros aí que viveram comigo na minha vida e me conhecem pela minha índole. O cara pegou e falou, cara, eu tenho um carro aqui para te vender e eu vou te vender, eu vou dividir esse carro para você aqui, você me dá um monte de cheque aí e a gente vai. E eu falei, cara, eu já tô pagando 2 carros, mas eu vou peitar, eu vou ter coragem, eu tenho que ser diferente, cara. Ou seja, eu vou me endividar, não sei como é que eu vou pagar, mas vou fazer isso aí. Eu tenho que fazer. Peguei outro carro para pagar também, então são 3 carros que eu tava pagando na época lá. E aí o que eu fiz, cara? Eu peguei esse carro para mim, para que eu rodasse. Então eu fiquei com 2 carros mais o meu carro e essas casinhas de aluguel rodando. Cara, e entrei para dentro do Uber, comecei a trabalhar. Aquele dinheiro que eu já tinha reunido de todos os meus aluguéis da casa ali que estava guardado ali, peguei aquilo ali e comecei a construir mais casas. Então de 7 casas eu construí mais 3 casas. Entendeu? Que viraram 10, as 10 casinhas foram gerando aluguel, e aí assim a vida foi melhorando, porque já eram 10 casas de aluguel, já 2 carros, terminei de pagar os carros antes do tempo do financiamento, e aí já comprei mais carros, entendeu? E assim foi. Então, cara, essa aí hoje é a vida e a gente vai tocando isso. Carlos. E nunca deixei de trabalhar, até recebi o convite para vir aqui na Seven, tava em casa, falei, cara, tô dentro. Bora. Cara, é assim, mais louco, né? Você não precisaria estar aqui hoje, vamos falar a verdade, assim. Se for bem sincero, não, assim. For bem sincero, você não precisaria, se for bem sincero. Uma das minhas metas de vida era aos 40 anos aposentar, privado. E isso eu plantei essa sementinha quando eu estava com a minha terceira casa, que quando eu construí a minha terceira casa, que eu falei, cara, meu sonho agora está realizado, ou seja, eu tenho uma casa para cada filho, né? Então agora eu vou colocar o meu novo sonho e vou colocar a minha meta, que são coisas diferentes. Meta é uma coisa e sonho é outra. Sonho é o que eu quero adquirir e meta é onde eu quero chegar. Eu quero chegar nesse patamar, entendeu? E o meu sonho de vida foi das 3 colônias, ter uma colônia para cada filho. Hoje eu tenho esse sonho realizado, eu já tenho 3 colônias, uma que vai ser para cada um dos meus filhos quando eu me for, fora a casa que eu moro, chácara, apartamento, esse tipo de coisa. E a minha meta era que aos 40 anos de idade eu não iria mais trabalhar, porque eu sempre trabalhei muito quando eu era mais novo, então eu ralei a minha vida inteira, cara, para conseguir alguma coisa, e agora que eu consegui, cara, eu quero viver, eu quero viajar, eu quero curtir. Muita gente pega e fala, cara, mas você viveu a vida só trabalhando, você não fuma, você não bebe, você não ia pra boate, você não ia pra frevo. Não ia. Meu foco era trabalho e conseguir as coisas. Eu sempre fui focado nisso, eu tinha que conseguir alguma coisa. Pra quê? Pra quando eu chegasse aos meus 40 anos de idade, que são daqui a 30 dias, eu faço 40 anos, entendeu? Eu tava tudo preparado, cara, tudo preparado para isso. Tanto que quando eu saí da última empresa que eu trabalhei, eu só grudei no Uber porque era um serviço que eu poderia parar a qualquer hora, né? Então, assim, eu vou atingir a minha meta ali, que é aos 40 anos de idade ali, não vou trabalhar mais e vou curtir minha vida, vou começar a curtir minha vida. Mas aí que você lembra daquela gestora minha, de há mais de 10 anos atrás, que olhou para aquele cara que não tinha operação e falou, cara, vem pregar aqui no poste comigo aqui? Sim. Pois então, aquela ali que eu sempre dei valor a toda essa trajetória que me fez fazer faculdade, que me ajudou a falar corretamente, a vestir corretamente, a me portar com as pessoas, me ensinou a ser gestor, me ensinou a gostar de falar, de comunicar com pessoas, porque eu era um bichinho do mato, eu tinha uma inteligência, só que eu sempre fui um bichinho do mato, e não, cara, ela realmente me libertou para poder falar em público, que foi, cara, eu devo muito a essa pessoa, cara. Essa pessoa um belo dia me ligou do nada. Não foi por currículo, não mandei currículo pra cá, nem nada. Me ligou do nada e falou, você me chamou de negão, porque eu sempre gostei que as pessoas me chamassem de negão. Ela me chamou e falou, negão, preciso de você. Eu tenho uma vaga que é sua cara.
Porque já era um trabalho que eu fazia lá na outra empresa para ela e ela queria que eu fizesse a mesma coisa aqui para ela, cara. Aí você sabe quando aquele peso de 10 anos trabalhando com aquela pessoa vem tudo para você falando, cara, aí você já pensa, o cara só faltava 3 meses para aposentar, você entendeu? Vem aquele negócio embaixo em você, aí você pega e pensa, cara, isso é fruto do que eu plantei. Se eu plantei isso lá atrás, tá na hora de eu colher. Sim. Então, sim, eu vou colher. Falei pra Com ela, certeza. falei, tô aqui. Vim para o processo seletivo, não foi um processo seletivo, foi uma conversa. Vim para conversa com ela e falei, tô dentro, como sempre, sou pau para toda obra e vamos trabalhar e vamos até onde der, cara. Tô aqui firme e forte. Cheguei em casa, falei para a esposa, ela falou, não, mas você não ia parar daqui 3 meses? Eu falei assim, a gente pode prorrogar mais um pouquinho? Ainda tem muito tempo de vida para frente ainda. Sim. E as coisas estão se organizando, cara. E assim, João, eu tenho aquilo assim que se eu plantar, eu vou colher. E o medo que eu tenho, né? Tu vai me perguntar, Carlos, qual que é seu medo? Meu grande medo é esse: parar de plantar e não colher depois. Então, isso é uma coisa que sempre me motiva. E aí você corre disso, né? Cara, é um medo que você corre, né? Você fala assim, mano, eu não vou ficar desse jeito. Cara, então assim, eu não consigo ficar naquela mesmice, sabe? Então, assim, cara, por isso eu tô trabalhando hoje. Esse é o minha grande motivação para vir trabalhar. Graças a Deus a vida tá estruturada, a gente, como se diz, tem rendas que de vários lugares, vários lugares, graças a Deus, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. A gente não pode investir somente em um cavalo. Se você tem condição, cara, se você tem a vontade de investir, cara, então invista em vários. Se eu tenho 7 cavalos correndo e se eu estou investindo em um, a minha possibilidade de vitória é uma. Mas se eu tenho 7 cavalos correndo e eu só consigo investir em 5, cara, a minha possibilidade de vencer é 5 vezes maior. Então, assim, cara, se você tem rendas diversificadas, se uma não der certo, você ainda tem 4 que vai dar. Então, assim, hoje eu consigo pensar dessa maneira e é justamente por isso que hoje eu ainda trabalho, hoje eu tenho as rendas, não paro de investir, sempre buscando coisas diferentes, coisas loucas, não é assim também, né? Lógico, né? Você tem que ter sempre o pé no chão. Sim. Mas sempre procurando o diferente. Entendeu? Aquilo que às vezes as pessoas, não é que elas não fazem porque não acreditam, elas não fazem porque não têm coragem de fazer. É diferente. Então, uma coisa que eu notei muito aqui é que você tem coragem, né, cara? Porque assim, é o gatilho. Um dos pontos aqui, né? Você falou pensar, isso aqui para mim foi bem interessante, assim. Geralmente você falou, né? As pessoas elas estão andando com uma tapa, assim, com uma venda assim, e elas só ficam seguindo, né, a multidão, né? E não para sair, olhar e dar uma olhadinha assim, falando, peraí, deixa eu ver aqui. O que tá acontecendo? Igual você falou, porra, eu comecei a andar nos Uber pra entender. Cara, eu tive que parar e eu é um baita aprendizado, cara. Porque eu já tava começando a ficar fechado. Por mais que eu tinha uma renda naquela época lá de 4 casas de aluguel e meu Uber ali tava me dando 3, 4 mil, cara, mas eu tava trabalhando igualzinho um louco. Eu falei, opa, peraí. E assim, esse peraí não é um peraí igualzinho eu tô fazendo aqui agora que eu parei. Não, cara, é de parar de trabalhar e ficar 4, 5 dias em casa pensando. Falei, cara, o que tá acontecendo? Vou tomar banho pensando na vida, volto na vida, penso na vida. Ou seja, uma pessoa normal fala, cara, eu vou parar 5 dias de trabalhar para pensar. Você tá doido, bebê? Em 5 dias trabalhando no Uber, cara, 300 conto por dia, 5 dias. Tá doido. É muito dinheiro. A maior parte das pessoas nunca faz isso. Tem que pensar isso, cara, que se você não parar para olhar ao redor, cara, as grandes pessoas hoje de sucesso que conseguem vencer na vida, cara, são pessoas que têm tempo para pensar. Às vezes a gente fica tão assim na loucura, eu preciso trabalhar, que você esquece, cara, que para você ser diferente, você tem que parar e você ver as oportunidades. Às vezes a oportunidade, você tá aqui trabalhando, cara, a oportunidade tá passando aqui, ó. Só que você tá trabalhando tanto que você não vê. Hoje, cara, uma grande forma de ganhar dinheiro que eu vejo, mas eu não invisto nisso, que eu acho que não é meu dom, mas uma grande forma, cara, são os influencers. Sim. Cara, me fala um influencer que tá ali trabalhando todo dia no serviço, tendo na labuta, que vira influencer do nada. Não existe. Porque se o cara não tiver tempo para pegar o celular e gravar o vídeo, pelo menos dele trabalhando, ele não vira. Você entendeu? Então é isso, é ter tempo para pensar. É ter tempo para raciocinar com a melhor maneira de ganhar dinheiro. É ter tempo para fazer isso. Hoje, os grandes empresários que existe no mercado, cara, são aqueles que pensam lá na frente, entendeu? Então, até para isso, o grande empresário tem que ter tempo, ele tem que conseguir pensar lá na frente, ele tem que ter uma equipe boa, preparada para tomar conta do barco ali para ele, pelo menos por algum motivo, para que ele possa nortear.
Para falar, Sim. ó, o barco tem que vir pro lado de cá. Por quê? Porque eu planejei que se eu passar pro lado de lá, eu vi aqui nos estudos que para lá tem pedra. Então a Sim. gente vai pro lado de cá, entendeu? Então assim, a gente tem que ter o nosso tempo de parar, de pensar para poder executar e chegar em algum lugar. Carlos, e tem, assim, eu fiz algumas anotações, né? Você parar para pensar um ponto que eu tinha anotado aqui, ser diferente, que você falou muito aí, né? Ser diferente, é uma coisa que de fato eu busco bastante assim também, Né? faz muito sentido, porque eu tenho tido resultado diferente, porque a gente partir do momento que você faz algo diferente, cara. Senão você vai ser igual, cara. Você vai ser igual. Você falou sobre a questão de sonhos aqui, né? Nunca deixar os sonhos morrerem também. Nunca deixar sonho. Nunca deixar de sonhar. Nunca deixar de sonhar, nunca deixar o sonho morrer. Pô, cara, você tem que acreditar. Se você não acreditar no seu sonho, se você não acreditar Outra que coisa. você tem se você não acreditar que você tem o potencial de chegar lá, cara, o motivo de eu estar aqui, João, contando a minha história, cara, e o que eu queria falar pra vocês é o seguinte, cara, deixar aí como lição de vida, cara, é isso, cara, eu nunca deixei de acreditar em mim. Por mais que eu fiz processo seletivo, cara, com todo mundo que era formado, cara, com todo mundo que tinha experiência, cara, eu não sabia falar, mas eu acreditei, cara, que se eu fizesse algo diferente ali dentro da sala ali, eles iam olhar pra mim, cara. De alguma forma. Olha que louco, olha como que desenhou, né? Olha como que desenhou, tipo assim, todo um futuro totalmente diferente, né, cara? Assim, por você ter feito diferente. Você levantou e aí viu um espírito de liderança em você que já te mandou lá na sala pra você ser supervisor. Tem gente que não olha pra esse tipo de situação, né? E é muito louco. Cara, se você focar somente na situação que você tá agora, você não consegue fazer diferente. Quando eu entrei na sala de processo seletivo naquele dia, cara, eu não entrei no processo seletivo de atendimento. Não foi pra isso. Mas eu também não sabia pra que é que eu tava ali. Mas eu sabia que eu tinha que estar ali. Então, cara, se eu tô ali, cara, eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que fazer diferente. Tem gente, cara, que fica no mesmo cargo, cara, durante anos e não entende o porquê que tá ali ao mesmo tempo. Cara, se você quer uma promoção, se você quer mudar de cargo, não espere que alguém bata na porta e te pergunte, você quer ir pra lá? Não vai acontecer isso. Você está preparado pra lá? Isso não vai acontecer, cara. Se você não pegar e começar a fazer a função que você almeja chegar, ninguém vai te valorizar e achar que você é bom pra aquilo. É porque fazer o que tem que ser feito, todo mundo é pago pra fazer mesmo aquilo lá, entende? Fazer bem o seu trabalho, isso é obrigação. É obrigação. Você é pago pra isso. Mas eu quero ver você fazer bem outro tipo de função que você almeja chegar sem receber por ela. Isso é ser diferente, entendeu? E é isso porque as pessoas não entendem por que eu sou um analista maravilhoso e sempre sou um analista, eu não passo por uma coordenação, eu não passo por uma gerente. Cara, você já tentou ajudar a sua coordenadora nas funções dela? Você tentou ajudar a sua gerente nas funções dela? Cara, então como que algum dia você quer ser igual ela se você nunca nem tentou fazer o que ela faz? E outra coisa que você falou, né, uma coisa muito importante que eu acho que você aprendeu na raça foi a questão do plantar e colher, né? Hoje a gente quer colher as coisas muito rápido, né? A gente quer colher pra ontem. É o mal da geração. Só que daí você falou, porra, eu fiquei durante um tempão plantando e eu não tinha resultado daquilo. E eu morava na casa que tinha ainda o chão de barro ali, né? E desse jeito foi por muito tempo, cara. Não foi pouco tempo, gente. Foi muito tempo dessa forma, entendeu? E tanto que quando foi cimentar, fui eu que cimentei. Eu não tinha, cara, não esperava Deus vai ajudar aqui e vai aparecer um pedreiro aqui que vai me ajudar a fazer aquilo. Não, cara, se eu não acordar cedo, antes de ir para meus 2, 3 trabalhos, começar a virar maceira ali eu mesmo, cansar e colocar lá no chão lá, cara, não vai, isso não vai brotar do céu, entendeu? E é você pensar o seguinte, cara, eu vou aqui hoje com uma casinha de R$50, cara. Me faz bem? Faz bem. Mas não é isso que eu mereço. Se eu estou plantando mais, cara, eu quero colher mais. E acreditar que aquilo ali vai voltar para você um dia. Igualzinho, cara, quando eu comprei lá os terrenos, quando eu peguei e falei, cara, quero comprei com peixe banana, gente. Peixe banana, mas por quê? Pessoas que desistiam dos seus sonhos. Pessoas que não acreditavam que aquilo ali um dia iria melhorar. Cara, eu já coloquei na minha cabeça, cara, o Uberlândia está crescendo gigantescamente, uma cidade com uma estrutura dessa, entrando prefeitos um atrás do outro aqui na cidade, lá no centro, valores super valorizando. Cara, eu tenho terrenos em lugares que alagam, lugares que... Cara, será que a prefeitura nunca vai olhar aqui para cá? Será que a prefeitura nunca vai olhar? O que eu tenho que fazer? Eu só preciso plantar. Plantei, esperei que tudo acontecesse o reboliço, o bairro foi totalmente reformado, totalmente reestruturado, abriu-se as prestações para pagar, paguei todos os meus terrenos, todos são legalizados, com o nome tudo certinho, e tudo comprado com R$1.000. Hoje são terrenos que valem 110, 130, 150 mil, mas por quê? Eu acreditei lá atrás que Uberlândia tinha um potencial de crescer e investi.
Mas aí que tá, você tava com uma visão ampliada, né? Você não tava com uma visão fechada ali do bairro, né? Você tava com uma visão de Uberlândia. Uberlândia, quando eu falei para vocês lá atrás na história, cara, na minha história aqui, quando o que eu mais via eram pessoas vindo do norte, pessoa da Paraíba, do Nordeste, do Ceará, e essas pessoas vinham direto pro meu bairro, parecia até que era assim, sabe? Então, assim, eu via muito esse tipo de pessoa caçando casa para aluguel. Então, eu pensei, cara, Uberlândia está sendo uma cidade que está começando a receber muito imigrante, muita gente de fora, cara. Sim. Então, assim, a cidade tem um potencial violento para crescer, porque se todo dia eu tô vendo que tá chegando gente nova, as minhas casinhas de 50 não ficam desalugadas, porque toda hora tem gente procurando elas ali para começar a vida. Cara, essa cidade vai desenvolver e esse ramo vai crescer muito. E aí você me espelhava aqui em São Paulo. Cara, é outra vida relacionada a Uberlândia quando eu falo de quantidade de pessoas, quando eu falo de valores de aluguel e tudo. Mas, cara, São Paulo começou igual Uberlândia está começando. Você entendeu, pessoal? Então, assim, eu sempre visei muito isso. É você sempre parar, para isso você tem que quê? Parar e olhar para você observar o mercado. Parar e olhar, cara, eu tô vendo que essa movimentação está sendo diferente, cara, eu posso aproveitar a deixa dentro dessa movimentação para me crescer, é ser diferente, entendeu? Então é buscar a diferença. E outra coisa que eu anotei aqui, cara, pra gente finalizando, né, porque nós dois aqui não vamos ficar a noite inteira. Você já sabe, né, que a gente vai conversar e vai embora. Mas é questão de eliminar, a gente chama de ego, né, eliminar o ego, né, cara, porque assim, cara, todo mundo querendo comprar coisa, querendo mostrar uma coisa que tem e tudo mais, e você sempre pensando lá no longo prazo, pensando lá na frente, construir patrimônio, construir sua vida, ter uma vida melhor com sua esposa, né? E tudo mais, enquanto muita gente, provavelmente, se tivesse nas condições, até depois que você tiver construído alguma coisa, poderia uma hora parar, né? E falar assim, não, agora eu vou viver uma vida com um carro melhor, vou viver uma vida assim e tal. Agora eu vou dar uma esbanjada. Cara, esse sempre foi minha criticação. Agora eu falei pra você lá no começo, lá, todo mundo me perguntando, cara, você tem 2, 3 casas de aluguel, você tá morando em barraca ainda, suas 3 casas tá rebocada e a sua tá no tijolo, por que, cara? Mas é isso, gente, é realmente ter a visão. Cara, você tem esses terrenos lá que tá parado lá, vende isso, cara, vende isso, compra uma casa boa, vai morar bem, você, sua esposa, sua família, que negócio. Cara, e é isso, é você não cair nessa, porque como se diz, esse é um dos grandes motivos onde as pessoas às vezes não conseguem adquirir as coisas, porque a pessoa está sempre assim, não, eu preciso ter isso, eu preciso ter uma vida boa, eu quero ter um carro bom. Quando a pessoa pensa num sonho. Um exemplo, cara, Mega Sena. A grande maioria, cara, das pessoas hoje em dia que pensam em ganhar na Mega Sena, já perguntam, o que você vai fazer se você ganhar na Mega Sena? Todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo, eu quero comprar aquilo, eu quero comprar aquela. Cara, na última coisa que ela pega e fala assim, eu quero investir em alguma coisinha para me dar uma rendinha e eu continuar vivendo. Cara, começa a pensar diferente de todo mundo. Pensa o seguinte, se você ganhar na Mega Sena, sabe o que você tem que fazer? Nada. Você não tem que fazer nada com esse dinheiro. Esse dinheiro tem que ser o seu investimento. Primeiro, invista esse dinheiro e com o lucro desse dinheiro, você vai viver a sua vida. Por quê? Você sempre vai ter esse dinheiro gerando lucro para vocês. É dinheiro gerando dinheiro. Você vai viver com o filho desse dinheiro. E que não é pouco, cara, porque ganhar na Mega Sena já é um negócio. Então é o seguinte, cara, em vez de você viver uma vida boa, entendeu? Vive uma vida boa e vive, depois de comprar uma vida boa, você vai viver com pouco lucro, porque você quer pegar um pedacinho desse dinheiro e vai investir. Então, você entendeu que você está plantando um pedacinho? Se você plantar um pedacinho, você vai colher um pedacinho. Mas e se eu plantar tudo? O que eu vou colher? Se você plantar um pedação, você vai colher um pedação, cara. Então você vai colher um pedação esse mês, um pedação no outro mês, um pedação no outro mês. Vai chegar num ponto onde você não vai conseguir gastar esse pedação. Aí sabe o que você faz? Pega tudo que sobrar daquele pedação e começa a investir lá no bolo grandão. Porque se ele já um pedação, ele vai começar a te render mais do que um pedação ainda. A gente vai gastar um montão desse pedação. Isso é certeza, isso é o que mais acontece. Mas é por isso que eu tenho que falar para você. Se você não pensar ser diferente, você vai ser igual a grande maioria que ganha na Mega Sena. E a grande maioria que ganha na Mega Sena ou vive bem, só tem 2 fases, ou vive bem, porque investiu em alguma coisa que deu muito certo e deu certo na vida e foi para frente, ou perde tudo. E uma grande parte perde tudo, né? Você vê vários ganhadores da vários ganhadores que perdem tudo, justamente por conta disso. São pessoas que pegam o dinheiro e na hora de pensar o que eu vou investir, mais pra frente eu penso, deixa eu gastar, deixa eu comprar uma casa, deixa eu comprar um carro, e começa a fazer achando que aquele dinheiro não acaba. Cara, o dinheiro não acaba, cara. O dinheiro acaba, gente. Ele acaba. Então, assim, cara, se você não pensar que esse dinheiro tem que fazer mais dinheiro,
E se você só viver dele fazer dinheiro, o seu dinheiro nunca vai acabar. É verdade. É isso. Cara, muito louco. Baitas ensinamentos assim que tem na sua história. Quero te agradecer por esse tempo mesmo, cara. Foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. Obrigado. Eu que agradeço. Você sabe que toda vez que você começa a contar algumas coisas da sua história, eu fico aqui, né? De boca aberta, assim, só escutando você falar, porque eu acho fantástico, assim, a sua força de vontade, a sua força de ação, a sua determinação, a sua mentalidade, né? Sua mente blindada também em relação às coisas. De não escutar, né? Então, se você acredita naquilo, cara. Você vai atrás, porque eu fico imaginando assim nessa situação, né, cara? Às vezes a gente passa por dificuldade, a gente às vezes fica reclamando e olhando a sua história, tudo que você passou, eu falo, cara, que doideira isso, cara. Como pode? Como que passa, né? E faz firme, segue, constrói, enfim. Muito obrigado por compartilhar a sua história. Fico muito feliz mesmo por esse momento. Eu que agradeço bastante por ter sido convidado. Para mim foi uma honra, João. Ver que a gente está sendo reconhecido por toda a vida que a gente teve. E eu fico muito feliz, mas muito feliz de poder estar passando para você, para todo mundo, né? Um pouquinho da minha história, cara, um pouquinho do que aconteceu comigo, que eu, mais uma vez, eu volto a falar, para mim, o que a gente planta é o que a gente colhe, se eu planto bem, eu vou colher bem. E eu acho, cara, que ser humilde cara, o mundo é muito grande. Se eu venci, você também pode vencer, cara. O João pode vencer, o Ciclano pode vender. Cara, tem espaço para todo mundo, Não é porque o Carlos contou o segredo da vida dele que agora eu vou ficar menos rico ou mais rico, que ele vai perder as condições dele e vai fazer aquilo. Não, cara. Cara, o mundo é gigantesco. Hoje, se for para mim pensar, eu ainda não tenho nem a metade do que eu planejo ter até o final da minha vida, que eu falei para vocês, o sonho da gente vai mudando, o sonho era tal, agora já é tal, e assim vai mudando. Eu acho que eu ainda estou no ápice ainda da elevação da minha vida, ainda tem muito lugar ainda para chegar. E eu acho que é assim, cara, todo mundo junto e a gente chega lá. Muito bom. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Obrigado a você por ter assistido até agora. Eu nem falei para você, né, curtir, compartilhar esse conteúdo, mas assim, você tem que curtir e compartilhar, porque não é possível. Se não compartilhar uma história dessa, é doideira. E espero que você tenha, de fato, entendido a história do Carlos, olhado aí, né, e visto tudo isso que a gente conversou aqui, porque de fato foram vários aprendizados. Eu, toda vez que converso com o Carlos, eu tiro alguma coisa a mais, eu aprendo sempre contigo. Obrigado. E obrigado a você por ter assistido até agora. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.